Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. São Paulo ganhou, Palmeiras ganhou, Santos ganhou, o Corinthians só empatou, mas tem muita coisa rolando. O VAR de novo foi uma atração, né? No meio da semana, durante a semana, tem o caso Messi, tem muita coisa legal, dois convidados maravilhosos que a gente vai apresentar já já. Nós vamos para o intervalinho, voltamos já já com o Mesa Redonda Futebol Debate. Avise os seus amigos, o Mesa Redonda está no ar. Até já. Ok, de volta com o Mesa Redonda Futebol Debate. Boa noite, Guilherme Camarda. Boa noite, Flávio. Para você ligadinho no nosso Mesa Redonda. Primeiro, siga a gente lá nas redes sociais. Primeiro vai lá no Twitter agora, é @Mesa Redonda para seguir a gente lá no Twitter. Você pode acompanhar nossos vídeos também pelo YouTube, youtube.com/Mesa Redonda. Você também pode acompanhar nosso programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo site gazetaesportiva.com e, claro, interagindo conosco na hashtag Mesa Redonda. Hoje tem muito presente para você, só que tem que mandar lá, né? Hashtag Mesa Redonda, sua pergunta, o seu comentário. Quer moleza? E o presente, já tem um presente que está garantido para vocês, que é esse kit maravilhoso da loja Moleque de Rua, camiseta, caneca e boné, tá aí na sua tela, vamos ver, olha aí. Esse já tá garantido, né, Flávio? Aí se a gente entrar nos Trend Topics, tem essa bola maravilhosa da Topper, presente da loja Gold Placa, muito obrigado à galera da Gold Placa. E se entrarmos entre os 5 primeiros, no Twitter, tem essa camisa retrô G feminina, presente da legal. Tifose. Legal, então a galera tem que mandar hashtag Mesa Redonda lá, bombar o nosso Twitter e, claro, responder também a nossa enquete lá no site gazetaesportiva.com. A enquete é a seguinte, hein? É polêmica, para variar, né? Thiago Nunes corre o risco de demissão em caso de derrota no derby, sim ou não? Responda e interaja conosco na hashtag Mesa Redonda, Flávio. Perfeito, legal. Então vamos lá. Amanhã você não tem nem desculpa, amanhã você vai acordar mais tarde, feriado e tal, então capricha. Manda bala aí. Isso aí. Pô, o Celso Cardoso está com a gente. O Vampeta está chegando. O Vampeta, vamos contar a história. Você não faz ideia do que aconteceu com o Vampeta. Mas eu vou falar, depois eu vou falar. Vou entregá-lo. Se fosse ao contrário, ele faria o mesmo. É isso aí. Eu tenho hoje uma alegria muito especial. Quase sempre a gente recebe amigos aqui, né? Às vezes a gente faz novos amigos aqui, mas eu estou recebendo 2 amigos de muito tempo. Um que o que a gente pisou na lama, que a gente tomou choque, que era puxar fio, né? Tomou choque. E hoje ele é um brilhante comentarista da Transamérica, polêmico pra caramba, santista pra caramba. Boa noite, José Calil, bom te receber aqui. Boa noite, Flávio, estou muito contente de estar aqui nessa casa onde eu trabalhei há tanto tempo atrás, né? Sempre bom voltar, estou à disposição para a gente debater. Muito bom. E o outro é um dos meus ídolos, é um ator espetacular, um apresentador espetacular. Imagina você botar no despertador para acordar, para ouvir o cara falar 5 minutos. É o que eu faço. E ainda dividido por 3, ele mais 2. Mas vale muito a pena. Dan Stuba, que honra te receber aqui. Você sabe o carinho que eu tenho por você, como profissional, como amigo. Gosto muito de você, das suas opiniões. Você é um cara exemplar em todos os sentidos. Muito honroso para mim te receber aqui, viu? Pô, cara, obrigado. Obrigado de verdade, porque eu sei que as palavras são verdadeiras. Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite, Calil, boa noite, todo mundo que está em casa. Dizer rapidamente que eu vim aqui porque você me ligou, deixou um recado, né? Te falei isso quando cheguei. Claro que a vontade de falar de futebol, foi uma semana super agitada para mim. Começou de uma maneira muito intensa, mas eu prezo muito o carinho, o respeito que as pessoas têm ao longo da vida, as pessoas que não mudam. Eu te conheci há muito tempo, te ouvindo, te assistindo, né? Repórter de campo ainda, e jogava botão te imitando. E prezo muito a tua amizade e teu carinho por mim. Me deixa feliz, me dá um sinal que eu estou no caminho certo. Obrigado. Pode ter certeza disso. E o Dan foi o porta-voz das boas-vindas, das boas notícias. Afinal de contas, foi o locutor da apresentação da Neoquímica Arena. O que é muito legal, né? O que chamou a atenção. Como corintiano, deve ter sido um momento especial para você, né, Dan? Foi, porque você, como torcedor, né, a gente sempre quer, de alguma maneira, fazer parte da história do seu time. O corintiano acredita que faz parte da história do time, porque a gente sempre brinca que não é o time que tem a torcida que tem o time. Então que o nosso grito faz diferença.
Então eu sempre acreditei que o meu grito faz diferença, ou às vezes que eu vi nos programas de esporte, ou que falava de futebol, sempre fazia alguma diferença. Bom, o torcedor corintiano acha que não só ele faz diferença, mas que o Corinthians faz diferença. De que defender a democracia através de um time faz diferença. Enfim, a gente acredita em muitas diferenças através do futebol. Mas no meu caso específico, estar tão próximo da história, de um momento histórico, é muito emocionante. É muito legal. Eu sempre digo que existe a pessoa, o Dan em casa e a pessoa jurídica, o ator, o que as pessoas conhecem. Então, de alguma maneira, mostrou que essa pessoa jurídica, essa pessoa pública, está fazendo tudo direitinho para ser merecedor de um momento da escolha da Neoquímica, que foi quem me contratou para lá estar, e do Corinthians, que aprovou essa contratação e foi muito gentil comigo em todos os momentos. Bem bacana, foi muito feliz a escolha mesmo, porque você representa muito o Corinthians. Não é, Celso? A gente, quando fala Corinthians, fala Dan. Eu me lembro de ter visto algumas matérias suas relacionadas ao Corinthians, mas a do Mundial no Japão contra o Chelsea, aquilo é fantástico. Que, na verdade, rende muitas histórias, né? Porra! Porra! Tem um monte, tem um monte. Tem de tudo, cara. É um dos momentos mais emocionantes, eu já falei isso várias vezes, um dos momentos mais emocionantes da minha vida é chegar no Japão, com sono, aquela coisa confusa, fuso horário, cheguei no hotel, konnichiwa, ohayou gozaimasu, papapá, chega na recepção, estão os japoneses olhando o monitor da televisão. O Neto estava comigo nesse momento. O Neto estava no meu hotel, por exemplo, entre outras pessoas, e tal. E de repente a gente olha, os japoneses estão olhando a televisão, estava na BBC Londres, não sei o que lá, e estava assim mostrando flashes da torcida do Corinthians saindo de Roma, de Paris, de Dubai, de Nova York, de Los Angeles. Todos os aeroportos mais importantes do mundo tinha a torcida do Corinthians fazendo uma bagunça no saguão e indo para o Japão, entendeu? E embaixo estava escrito assim: a torcida mais apaixonada do mundo? Interrogação. Aí eu falei, estou no lugar certo na hora certa. É nóis. Você sabe que você foi feliz porque deu certo. Sim. Eu tinha um primo palmeirense que infelizmente morreu há uns 2 anos. Quando o Palmeiras foi para a final com o Manchester United, ele foi de bermuda. Primeiro que ele nunca imaginou que fosse demorar tanto tempo a viagem. Segundo, ele não imaginou que tivesse frio no Japão. Nossa Senhora. Ele comprou uma passagem por um carnê desse tamanho que não deu tempo de acabar de pagar. E o Palmeiras perdeu, né? Aí quando ele olhava pro carnê, ele xingava, só jogava. O seu caso deu certo. E pro corintiano foi tão especial, porque tiravam muito sarro, brincavam muito. O Corinthians nunca foi pro Japão, ganhou o Mundial no Maracanã, no Brasil, porque... Eu fui nesse Mundial também. Foi. Vampeta daqui a pouco chega. Sim, ele estava lá também, ele também foi lá. Estava lá, ajudou a levantar a taça. Vampeta está em fuga. Aí tem um apresentador aqui que diz que a Corinthians não tem passaporte e tudo mais. Aí quis o destino... falava no Marco Aurélio Cunha. Aí quis o destino que, apesar de ter tido o Mundial de Clubes realizado no Brasil, no Marrocos, na Arábia... Foi no Japão, justamente, que era justamente o local que questionava os corintianos de jamais ter ido lá, né? O time ter ido lá para ganhar o Mundial. E acabou acontecendo. Faz parte da história, faz parte Contra da o vida. tradicional. O que é mais emocionante nisso tudo, assim, sem querer falar muito a respeito e tal, mas é que cada um de nós torce por um time e é apaixonado por esse time e acha o seu time o melhor do mundo. Eu nunca quis que o Corinthians fosse o melhor do mundo. Eu acho o time mais importante do Brasil, o Santos. Eu acho o mais representativo, o mais importante, por diversos motivos, principalmente, naturalmente, pelo Pelé. Mas ter estado lá e poder vivenciar o que também vivenciei no estádio, muito no Pacaembu e na Neoquímica Arena também, é o avô para o pai, é o pai para o filho, a mãe para a filha, as crianças vendo futebol, a emoção que o futebol tem, o abraço, a vibração, no estádio, pessoas diferentes que não se conhecem, democrático de todas as classes sociais, de todas as origens, de todas as histórias. É isso que é o Corinthians. É essa emoção que a gente tinha ali no Mundial, para quem pôde estar lá e para quem viu pela televisão. É esse abraço de, a minha história valeu a pena. A tua história, tamo junto, valeu. Pô, irmão, acabou, entendeu? Dan, aproveitando, daqui a pouquinho a gente vai botar a bola para rolar, claro. Mas por que você é corintiano? Quis ser feliz, né? Não, tá, mas tem uma lógica, as coisas têm uma lógica. Por que você, a sua família, ou algum tio, ou enfim, como é? Não, algum então, amigo? É um mistério, vai. Porque assim, eu morava no bairro de Perdizes, logicamente eu seria uma região mais palmeirense, até pela proximidade do antigo Parque Antártica, né? Agora Allianz Arena.
tinha muitos amigos palmeirenses, mas dei a sorte do meu pai me levar para o Pacaembu. Não, eu brinco com isso. Na verdade, meu pai me levou para o Pacaembu primeiro para ver a despedida do Pelé, o garotinho, uma das que teve no Pacaembu. Então eu acho que ficou... 73, a gente mostrou esse jogo. 7-4. Passou aqui há pouco outro dia. tempo. Olha aí. 7-4. O Corinthians ganhou de 1 gol do Rivelino. Né? Então, aí já teve um lance assim, quero voltar para o estádio, fomos para o Pacaembu de novo. Agora, a sensação que eu tenho como início do meu amor pelo Corinthians, ou do princípio dessa relação, é esse abraço. Pode parecer uma coisa completamente absurda, mas é a vibração, aquela vibração, aquele grito, aquela energia. Teu pai torcia pro Corinthians? Não, meu pai nunca torceu. Meu pai é polonês, nunca teve tanta ligação com futebol. Se ele fosse escolher um time, ele seria São Paulino. Pô, que paizão, e te levou pro estádio, né? Levou. Não foram foi ver tantas o Pelé, vezes assim né? também. Aí eu era chato, porque eu queria ir, e acho que de tanto que eu berrava no futebol de botão, imitando o Flávio Prados, o José Silvério, Milton Neves, Orlando Duarte, que era a equipe da Jovem Pan, Vanderlei Nogueira, pô, grande Vanderlei, entre outros. Ah, cara, deles, tanto insistir, ele me levou para Pacaembu, e levou de novo. E ali eu teve esse abraço, essa vibração, essa loucura, e teve um fator que eu dei muita sorte. Eu dei muita sorte na vida, a democracia corintiana. Porque daí eu tinha um cara que era alto, magro, esquisito, e começou a falar umas coisas, porque eu dei a idade certa. Primeiro que jogava muito, e o Corinthians começou a ganhar, Nossa, e começou a falar umas coisas que mexeram com a minha cabeça. Peraí, como é que é democracia? Que papo é esse? Meu colégio não falava democracia. Não falava disso. Eu sei que o cara que está assistindo agora talvez está falando assim, lá vem, não, é verdade. Não falava de democracia no colégio, cara. Mesmo, no meu colégio estudava até Dom Pedro II e acabou. Volta para a história. Entendeu? E daí, de repente, o seu ídolo está falando de democracia, aí ele está falando dia 15 vote. Pai, o que é isso? Aí começaram a falar disso em casa. Aí depois teve um lance de diretas já, que era poder votar presidente. Você que está em casa falou, o que você está falando? Quer dizer, estou brincando aqui, mas muita gente não sabe que teve um momento que não se votava para presidente, votava-se indiretamente, o deputado que votava. E daí o meu ídolo foi para a capa da Placar e falou assim, se tiver diretas já, eu fico. Eu não vou para... Eu lembro dessa capa, o Sócrates de Dom Pedro. Cara... Então isso mudou minha vida, mudou minha relação, a relação com o futebol, mudou minha relação com o meu país. Então, estou falando assim, é uma avalanche, entendeu? Não tinha como torcer para outro time. Ô Flávio, se você eu vou dizer mais a você. Eu brinco muito aqui, mas no período da democracia corintiana eu torcia desesperadamente pelo Corinthians. Porque era uma coisa assim que falava muito pra gente. Né? E mais do que isso ainda, é que o futebol, na época, de certa maneira, a gente é contemporâneo, a diferença de idade não é tão grande, justamente num momento em que as pessoas acreditavam que o futebol era o ópio do povo, que era a alienação, e aí você via um movimento justamente que tinha um contexto político daqueles que costumavam taxar jogadores de futebol de alienados. Então, o futebol mostrava que também tinha engajamento, que havia um discurso, e era um discurso muito importante para a época que a gente vivia, era uma ditadura. E por fim, e não é para dizer que um é melhor que o outro, não é, cada um se apega à ideologia, à alma de um time que bate mais no seu coração. O Palmeiras tem uma alma, o São Paulo tem uma alma, também identidade, mais do que alma. Uma identidade, o Santos tem uma. A identidade do Corinthians bateu muito forte no lance da garra, da vontade, da torcida, de não ter um time incrível, mas com a força da torcida poder superar os seus obstáculos. Isso dizia muito ao meu coração. Bom, hoje o São Paulo ganhou um jogo muito difícil. O São Paulo inverteu o que aconteceu no meio de semana. No meio de semana fez um primeiro tempo ótimo, acabou no segundo tempo jogando muito mal. E depois, no jogo de hoje, ao contrário. Primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo uma bela virada sobre o Fluminense. Vamos acompanhar. Domingão de sol forte, São Paulo enfrentando o Fluminense com uniforme grafite e reencontro de velhos conhecidos. De um lado, Nenê e Ganso. Do outro, Fernando Diniz, Luciano, Brenner e Léo. A chance da implacável lei do ex aparecer no Morumbi era grande. E não deu outra. Logo aos 10 minutos, Igor Vinícius deu o cartão de visitas dos donos da casa, tirando tinta da trave. Pouco depois, foi a vez de Nenê ter duas chances de abrir o placar para o Flu, mas Thiago Volpi fechou o gol. Aos 20, Paulinho Boia arriscou de direita, mas mandou para fora. Depois, o jovem atacante do São Paulo novamente finalizou, só que mais uma vez
faltou pontaria. Como quem não faz, toma, o Fluminense acabou castigando o São Paulo com Wellington Silva depois dessa falha de Igor Vinícius. Chute forte, bola no fundo das redes. 1-0. E antes das equipes irem para o intervalo, o São Paulo ainda teve mais uma chance em confusão dentro da área, mas não teve jeito. No segundo tempo, com Juan Fran, Igor Gomes e Brenner, os donos da casa melhoraram e logo aos 4 minutos empataram o jogo justamente com Brenner, que completou a cobrança de escanteio para deixar tudo igual. Pouco depois, aos 8, Luciano virou o jogo para o São Paulo. Brenner saiu costurando a zaga do Flu, carimbou a trave e no rebote o atacante apenas empurrou para o fundo das redes. E o terceiro gol só não veio em seguida porque Juan Fran chutou por cima do gol e Vitor Bueno viu a defesa desviar seu chute na hora H. Até Luciano, que não costuma perder, acabou desperdiçando ótima oportunidade depois de receber passe açucarado de Reinaldo. Já nos acréscimos, Vitor Bueno fechou a conta para o São Paulo com uma bomba de fora da área, garantindo a vice-liderança à equipe de Fernando Diniz. Final, São Paulo 3, Fluminense 1. O aspecto psicológico sempre está envolvido no jogo, mesmo quando está ganhando ou quando está perdendo, ele faz parte, é crucial e muitas vezes determinante. Então, no intervalo, mas não porque só estava perdendo, quando está ganhando também, o aspecto psicológico sempre está envolvido e eu fiz de fato as alterações, mexi um pouquinho na estrutura tática do time, mas o que melhorou mais foi assim o ânimo da equipe, a vontade de fazer os gols, a vontade de reagir rápido quando perdia a bola. Então teve esse aspecto anímico do time, ele foi totalmente diferente do segundo tempo. Bom, eu admiro muito o trabalho do Fernando Diniz, dentre outras razões, porque ele consegue mudar um jogo taticamente no meio do jogo. Poucos técnicos no Brasil fazem isso, pouquíssimos. O Luxemburgo fazia muito isso. A gente normalmente tem um time ajeitado e que mantém aquele sistema e vai até o final. A mudança do São Paulo do primeiro para o segundo tempo foi decisiva para o jogo. Não sei o que vocês pensam, Calil? Né? Olha, Flávio, eu acho que hoje em dia, né, aproveitando que a gente estava falando de coisas da vida entrelaçadas com o futebol, como o Dan estava contando, hoje aqui no Brasil parece que você é obrigado a ser contra ou a favor de determinada pessoa, determinado treinador, determinado político, etc. Tudo virou Fla-Flu. Pois é, e o Diniz, eu acho assim, a discussão daqueles que são contra o Diniz com aqueles que são a favor é uma discussão boba, porque eu acho que ele é um treinador em ascensão, que tem o seu valor, tem o seu método muito próprio de trabalhar. O Diniz tem uma maneira muito peculiar de trabalhar, ele não é um treinador comum e pode dar certo ou não, depende de uma série de variáveis, não é só o técnico. Todo mundo aqui no Brasil tem a mania de atribuir apenas ao técnico o sucesso ou o fracasso, não é assim. Então eu acho que ele está no caminho certo, São Paulo vai disputar o título do Campeonato Brasileiro, não sei se vai ganhar, isso ninguém sabe, mas o trabalho dele está caminhando bem. Eu gosto muito também do Márcio Araújo, que é o assistente direto dele, nosso amigo de tantos anos, né? E eu acho que o São Paulo está no caminho certo. Agora, é um campeonato muito difícil, vai ter derrotas, vai ter tropeços, mas o trabalho dele tem que continuar. Tá numa linha bacana. Ô Dan, o Zé Godoy não gosta dele não, né? É verdade. Não, os São Paulinos estão os São Paulinos sempre falam, você gosta do Fernando Diniz, mas você gosta do time dos outros, né? Essa é a piada assim, entre os amigos. Eu particularmente concordo com você. Bom, também está no... eu acho que tem uma pressa. Eu gosto muito do Fernando. Eu acho que talvez ele tenha acertado mais agora quando ele resolveu ser mais Diniz realmente. No sentido de ter trocado a zaga para ter uma saída de bola melhor, ele que preza muito a posse de bola, ele que começou, pelo menos no futebol brasileiro, de um tempo para cá, mas essa saidinha meio futebol de salão, né, que sempre traz muita apreensão, né, mas agora está todo mundo fazendo, e ele foi um dos primeiros a fazer, depois o São Paulo também fazer isso no Santos, etc. Mas acho que com a troca recente do time de São Paulo, curiosamente sem o Daniel Alves, o time está rendendo muito melhor. Me parece ter mais a cara do Fernando Diniz agora do que jamais teve no São Paulo. Eu sou um dos fãs do Fernando Diniz, para ser sincero. Por quê? Porque ele tem coragem.
coisa que a maioria dos treinadores do Brasil não tem. E aí, quando você contrata o Fernando Diniz, você está contratando uma ideia de jogo. E aí, quando você fala que ele é mais Diniz, é isso que a gente espera para ver dele. Só que é um tipo de trabalho que requer tempo, requer treinamento. Vou pegar como referência o jogo anterior, o Atlético Mineiro. Se você pegar só o resultado, tomou uma burdoada. 3-0 do Atlético Mineiro. Aí você vê o jogo, os primeiros 30 minutos, por exemplo, primeiro tempo muito bom, foi né? o primeiro tempo primoroso do São Paulo. Aí Poderia ter feito 3-0. Poderia ter feito 3-0. Duas bolas na trave e um gol que o VAR anulou que quis. Aí o Luciano manda uma bola na trave. Aí o Paulinho Boia mandou uma outra bola na trave. Aí num desses rebotes o Pablo mandou para fora. Se você pegar só o resultado e jogar nas costas do técnico, eu acho de uma injustiça fora do comum, quando você não analisa as circunstâncias do jogo. Aí vem os detratores e dizem, mas o que adianta ter posse de bola 80%, 70%, finalizar 25 vezes se perde o jogo? Porque circunstancialmente perdeu um jogo. Mas é muito mais fácil um time que cria 25, 20 chances de gol ganhar do que aquele que joga fechadinho, de maneira reativa, explorando a falha. Esses são os times que caem todo ano. Pois é. Todo ano. Agora... No Brasil todo mundo joga feio. E 4 times que jogam feio, caem. Aí o Fernando Diniz tenta fazer alguma coisa diferente, os caras enchem o saco. Vocês têm que ser padrão, cair junto. É curioso como ele é mais cobrado que os outros. Claro, porque ele ousa, porque ele faz coisa diferente. Mas eu acho, Flávio, mas eu não sei se você concorda, se vocês concordam. O Diniz, eu entendo que ele amadureceu em algumas coisas. O Diniz em estado mais puro, acho que era aquele Audax que foi vice-campeão contra o Santos, que era um time que não tinha nenhum zagueiro, né, só tinha volantes como jogando ali atrás. De repente, ele girava, o zagueiro estava lá no ataque, o centroavante tinha que voltar para cobrir, porque alguém tem que ocupar o espaço. Então, acho que o Diniz hoje ele evoluiu, ele deixou de ser radical em algumas coisas que muitas vezes podiam prejudicá-lo. Até nessa questão que o Dan falou da saída de bola, hoje se você parar para pensar, de vez em quando sai um chutão ali no São Paulo. Porque tem que ser, porque você não pode levar isso ao extremo. Exato. Senão acontece o que aconteceu com o Bahia outro dia aí. Esse cara, isso eu brinco, que você falou que seu amigo São Paulino, eu sempre brinco isso, esse negócio de o goleiro toca pro zagueiro, volta pro goleiro, dá pro volante, volta pro lateral, volta pro zagueiro. É muito bonito. E o Corinthians começou a fazer isso agora, me dá uma agonia. Não, eu porque sempre deu o Cássio, né? Eu sempre falo assim, eu sempre falo, é muito bonito esse jogo, é vistoso, é uma coisa bacana, no time dos outros. Exato. No meu eu não quero. Apertou, eu vou falar quero pra vocês. que tira a bola dali. Olha, entendeu? façam esse exercício que eu fiz para chegar à conclusão que esse é o método certo. Reparem o número de vezes que a bola vai com um chutão. Quantas vezes ela cai volta. no pé do isso seu aí. jogador. Você dá um monte de contra-ataques, um monte. Quase sempre os gols do adversário, eles saem desse jeito. Só que como é normal dar bicão, fazer coisa feia, ninguém fala nada. Eu vou começar a contar agora o que se perde de bola e que dá a bola para o adversário de graça por causa disso. Na Europa eles chamam isso de ilusão dos 10 segundos. A bola fica lá no alto, depois cai no pé do outro e você arma o adversário. Mas é que às vezes não tem outro jeito, né, Flávio? Mas Assim, não, aí se não tem outro jeito. Ok, mas se você tiver a que bola... é melhor pra você sair. Não, que é melhor você sair jogando. Outra coisa, você óbvio. arma... Na Casa de Papel, tem um momento que o professor fala assim: nós estamos aqui, nós podemos armar o nosso sistema defensivo do jeito que a gente quiser. E a gente fez o ataque do jeito que a gente quis. Eles vão ter que improvisar para combater a gente. Se você está com a posse, você cria o jeito. É melhor dar saque do que receber o saque. Até para o jogador ganhar confiança. Então, se não tinha o hábito de fazer, o chutão era muito mais confortável. Mas o problema... Agora, isso obriga o goleiro a treinar a saída de bola, o zagueiro a trabalhar a bola com mais carinho. Mas é por isso que ele trocou a zaga, porque a zaga anterior não sabia. Principalmente o Arboleda. Era muito lenta, era E lenta. por que ele demorou tanto, na visão de vocês? Talvez até porque eram jogadores que eram titulares no passado, os outros eram muito jovens. E outra coisa, Calil, olha que curioso. Se eu falar assim, o Diniz, na mais pura essência, não tinha zagueiro. E ele continua não tendo. O hoje... Léo Pelé é lateral e o Diego Costa é volante. Olha só, ele continua sem zagueiro. Mas era, eu entendo. Então, eu entendi também o que eu você acho que ele deu. Eu acho assim, por exemplo, hoje os jogadores do time dele mantêm mais uma certa posição.
Você não vê, por exemplo, que no Audax você tinha dificuldade em saber quem era o lateral direito. O Yuri, que era zagueiro, às vezes estava lá na frente. Quem era o cabeça de área. Hoje, você, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, talvez com o risco maior, porque no Audax ele não tinha cobrança. Se ele ganhasse de 5-0 ou perdesse de 5-0, a realidade dele, a única coisa que mudava era o bicho na conta, mas ele não ia perder o emprego. No São Paulo, no Fluminense, no Atlético Paranaense, que foram trabalhos que ele teve talvez com uma pressão maior, eu acho que ele deu uma, assim, como todos nós na vida, ele amadureceu algumas coisinhas para não ser tão radical em algumas coisas que ele fazia antes. É uma impressão pessoal, eu não conversei com ele, pode ter mudado é uma impressão de ver, especialmente no trato também com os jogadores, a maneira de lidar. Quando o Fernando estava no Audax, tinha uma série de treinadores como ele, iniciantes ou pleiteando alguma coisa maior. Esses vários treinadores que nunca foram cobrados, eles continuam em times intermediários. O Diniz, pela ousadia, teve espaço no Atlético Paranaense, que é um clube muito importante, no Fluminense e agora no São Paulo. Vejam que vale a pena ousar. Aí eu já estou fazendo um recado para você aí. Na dúvida de fazer a mesmice de ousar, ouse. Hoje faz 25 anos que o Higuita fez aquela loucura lá do escorpião ali. Todos nós lembramos. Porque ele fez diferente. Se ele fizesse uma defesa normal, não acontecia nada. Flávio, mas você sabe uma coisa que eu acho que o Diniz também melhorou? E não é uma crítica que eu estou fazendo, é até um elogio da evolução dele no trato com o jogador. Porque no Audax, assim, eu tinha alguns relatos de amigos, pessoas que eu trabalhei um pouquinho no futebol também, e a gente tinha contatos assim com ele às vezes extrapolava um pouco na cobrança, no jeito de dar bronca, no jeito de. Hoje eu acho assim, talvez por hoje ele convive com o Hernanes, ele convive com o Daniel Alves, ele convive com caras que são muito importantes no futebol, não que os do Audax não fossem, mas é outro tipo de, como diria Bruno Henrique, outro patamar. E eu acho que ele evoluiu nisso também. Hoje você não vê, por exemplo, ele dar aquelas broncas que ele... Você viu hoje o que ele falou pro Vitor Bueno quando ele fez o gol? Não vi. Não dá pra falar aqui. Não, mas assim, mas você tem razão. Não é mais aquela espalhação. Muda. Você vai evoluindo, você vai crescendo, você vai dialogando. Mas, sem dúvida, ele é muito querido pelos jogadores. Inclusive, o pessoal do Audax. O Fernando estava aqui, nesse lugar que o senhor está sentado, quando houve o problema com o Camacho. Do pai, né? O pai e a mãe perderam a vida num acidente, num elevador e tal. O Camacho, alguns minutos depois de ter a notícia, ligou pro Fernando Diniz aqui, no meio do programa. Olha só, isso, e não tinha mais nada a ver com ele, né? Eles jogaram juntos, acho que foi no Atlético Paranaense, né? Não, no Audax também, exatamente. E ele levou para o Atlético. Então, veja só como ficou uma coisa maior, né? E acho que foi o Camacho que falou, se não me falha a memória, na época entrevistado pelo sucesso do Audax, falando, esse técnico mostrou para mim que eu era muito melhor do que eu imaginava que era. Ele me mostrou que eu posso ter coragem de fazer coisas diferentes e resgatou o prazer de jogar futebol, que é a origem de todo jogador, né? E provavelmente, a partir daí, estabelece uma relação com o jogador que ele não esquece jamais. Sabe o que ele me falou? Por que um ele cara faz diferente, isso? muito legal. Por que ele faz isso? Porque ele fala assim, caramba, eu fui jogador de futebol. Quando você é jogador de futebol, é um sonho que você tem desde que você é muito criança, muito pequenininho. Claro. Aí você tem toda uma luta, poucos chegam e tal. Aí o cara chega, eu vou botar o cara para ficar parado dando bicão para frente. Ele tem que jogar, ele quer jogar, ele tem que ter prazer naquilo que ele faz. Pô, pensar isso é uma coisa muito diferente, né? De um cara diferente. Flávio, e além disso, o Calil falou sobre uma coisa que é plástico, é bonito de se ver. Para o torcedor é um desespero, né? Porque muitas vezes você fica na iminência time dos outros, né? Na iminência de perder a bola. Mas eu disse isso aqui, vou repetir, eu acho que o futebol brasileiro só se sustenta hoje como ele é por causa da rivalidade, por causa do amor que o torcedor tem pelo seu time. Então, jogando bem, jogando mal, ele vai assistir. Só que tem uma garotadinha agora que está crescendo, que talvez o pai não leve para o estádio, por circunstâncias, e que ele está vendo é Champions League, é a maneira como esses times jogam. Aí ele vê um jogo tipo Bayern e PSG, a maneira como eles jogam, e vê isso aqui, parece um outro esporte. Então, se a gente não tiver profissionais como o Fernando Diniz, ou gente que vem de fora, Sampaoli, Jorge Jesus, que resgatem essa plasticidade do futebol,
a gente vai perder essa garotada. O futebol tem que Que ser... gosta de ver o futebol bem jogado e talvez não tenha a ligação de amor que o pai dele tem com o Corinthians, com o São Paulo, com o Santos. O futebol, ele que isso tem vai que ficar ser... lá atrás. O time legal é aquele que você para ver. Não é o seu time, você vai Exato. ver. Tipo Flamengo do ano passado, o Santos do Neymar. A gente queria ver o time jogar, né? O Corinthians do Ronaldo. Você queria ver o time jogar, era legal. O Palmeiras do Luxemburgo, por aí vai. Isso é legal, esse time é bacana. E, ó, contrariando tudo aquilo que eu falei até agora, eu quero mostrar para vocês um lance e vejam que falamos das flores também, já que falamos de ditadura. Vejam esse lance que a gente separou, que a nossa produção separou, do jogo de hoje entre São Paulo e Fluminense. Dá uma olhadinha nisso. Ó, Eu vi. esse lance. O árbitro marca pênalti. Ele marca pênalti do Lucas Claro no Igor Vinícius. O que ele marca é pênalti, ok? Ele corre para marcar pênalti. Aí o VAR o chama e fala assim, olha, não foi pênalti, foi falta do Igor Vinícius. Ele até dá cartão amarelo para o Igor Vinícius. Então, só para lembrar, o de preto é o São Paulo, tá? Porque hoje em dia, eu vou explicar. Então, ele tinha dado pênalti nesse lance. Então, desta vez, o VAR foi rápido e funcionou como tem que funcionar o VAR, corrigindo um erro do árbitro, que ia dar um pênalti. Então, é essa a função do VAR. Não ficar caçando coisas, enchendo o saco, parando o jogo por nada. Isso é o VAR. Olha, houve um erro grave e ele corrigiu. Acho que é importante citar isso também, né? Não, eu sei, Flávio, mas o problema é que para um lance desses, eu concordo com você, aí ele cumpriu a função. Mas para um lance desses, quantos... sem dúvida. Hoje mesmo? Sem dúvida. Hoje, nós pensamos muito parecido sobre o VAR. nos últimos jogos... Mas eu quis citar esse lance. E vários. Hoje o VAR... Hoje, não sei se a gente vai mostrar daqui a pouco, Flávio, o Vasco tem um atacante chamado Ribamar, né? E ele nunca fez não é que nunca fez um gol na vida, é difícil ele fazer um gol. Hoje ele fez um golaço sensacional e os caras anularam porque lá atrás tinha vindo. Então essas coisas. Mas isso foi legal, é essa a função. Aí aprendam, sim, tá? Os caras que. Se fosse sempre assim. É isso que a gente quer, isso acrescenta ao futebol. E eu até achei que eles tinham chamado para encher a paciência para dizer que o Igor Vinícius tinha que tomar vermelho e tal. Depois veio a informação de que ele tinha dado pênalti. Seria um erro gravíssimo. Mas o VAR atuou corretamente. Ainda bem que tem um VAR. Sim, nesse caso, sim. Você imagina a situação se ele marca pênalti para o Fluminense, um lance que o Igor Vinícius... Desculpa, para o São Paulo. Não, ele marcou pênalti para o São Paulo. Ele marcaria pênalti para o São Paulo. É verdade, para o São Paulo. Lucas Claro no Igor Vinícius. Quando foi falta do Igor isso. Vinícius, Lucas Claro. Exato. E foi O juiz é ruim. Ruim. Tá bom, o VAR foi bem, mas o juiz... E o eu vou te bandeirinha, dizer, onde está o bandeirinha? Mas o bandeirinha, ele levanta o braço, ele diz alguma gente não coisa. sabe Agora, o que ele diz falou, não dá para saber. Mas ele levanta a bandeira, ele faz o Olha lá o gesto. bandeirinha, dá para ver que ele levanta. Provavelmente ele levantou a bandeira para dizer que foi dentro da área, que talvez seja a função dele aí nesse caso. Só. E aí a interpretação é do árbitro. Mas Eu ainda acredito bem que dessa vez... Uma bola dentro, né? Pelo menos do VAR. Mas toda vez que o VAR quiser ser mais real que a realidade, mais verdadeiro que a verdade, mais justo que a justiça, ele vai errar. Ou seja, se ele ficasse, toda vez que ele ficasse apegando ao detalhe do centímetro, entendeu? Foi assim no gol do São Paulo, injustamente anulado, na minha opinião. O gol do São Paulo foi em quinta-feira. O do gol do Marinho, aquele gol, o segundo gol que ele bate a falta e o jogador tem uma mão do defensor na frente, mas daí a mão não vale. E aí a do detalhe, esse gol do Ribamar eu não vi. Mas daí eu acho uma pena porque estraga o futebol. É isso mesmo. Bom, o nosso querido mestre Alberto Helena Júnior faz agora o seu comentário aqui no Mesa Redonda. Opa! Bem, não chega a ser uma jogada de mestre, mas é uma curiosidade. Você percebeu quantos jogos têm sido decididos nos últimos minutos, na prorrogação? Foi com o Palmeiras assim, umas 2 ou 3 vezes, com o São Paulo, com o Corinthians. O que é que isso ocorre? Pensei a respeito e achei o seguinte. Parte é porque o pessoal não está preparado fisicamente, adequadamente, por causa da pandemia e tal, sem o devido treino e, portanto, eles passam a maior parte do tempo se protegendo. Mesmo porque é
técnico cai de 5 em 5 minutos no Brasil. Quando um time faz um gol, ou quando está chegando no finalzinho da partida, trocam vários jogadores que entram um pouco mais descansados em campo, aí então há o aperto. E no aperto é que acaba saindo o gol. Porque o time que toma esse último gol, geralmente está ganhando e o técnico bota o tempo atrás. Medo, né? Nós vivemos, o país vive sob o signo do medo, medo de tudo, medo de andar na rua, medo de... enfim. E isso se reproduz no campo de futebol, que é um grande teatro do cotidiano, né? Que lindo comentário do Alberto Helena. É bem isso mesmo, né? Aquela covardia, aquele medo, vai se fechando e aí você atrai o adversário e acaba tomando gol. E ele faz uma analogia com a vida que é perfeita, né? Como sempre. Como Ele sempre. é genial. É o mestre, né? Grande mestre Alberto Helena Júnior. É verdade, é verdade. Gente, fala-se muito em novo normal. O que será o novo normal, né? No futebol, realmente, estamos vivendo momentos diferentes. E a gente fez uma matéria exatamente para discutir sobre esse tema, Covid-19, futebol no meio da pandemia. Antes do jogo, mostra-se 126 mil mortes e tal, e a gente parou tudo porque tinham 30 casos de pessoas contaminadas, nenhum morto. E aí, com 100 mil, a gente voltou. Uma coisa assim que dá para você entender muito, né? E cada vez aumenta mais. Mas é um novo momento no futebol. Vamos acompanhar. O Mirassol, que em pleno Morumbi eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista depois de perder 18 jogadores que tiveram contratos encerrados na paralisação do estadual, é um exemplo simbólico do impacto da pandemia em um clube de futebol. Agora, antes da estreia na Série D do Brasileiro, o técnico Ricardo Catalá precisa mais uma vez remontar a equipe para seguir em frente. Exato, agora foram acho que mais uns 8 ou 9 jogadores. Eu não olho para isso como uma lamentação, e sim como uma oportunidade de desenvolver novos jogadores, de desenvolver uma nova equipe e de me desafiar para que essa equipe produza resultados melhores do que a que nós tivemos confeccionada para o Campeonato Paulista. Muitos clubes de maior expressão, mesmo com toda a estrutura, também passaram e vêm passando perrengue. Nem a redução da folha de pagamento evitou o atraso dos salários. No caso do Santos, teve até jogador entrando na justiça em busca da rescisão de contrato. Os que ficaram seguem a nova rotina, cercada de protocolos. Mudou bastante, né? A gente chega no estádio, eles já fazem o teste, né, para ver se a gente está com febre ou não. Depois eles já higienizam nossa mala. Chegando no vestiário tem um distanciamento, tem menos pessoas no vestiário. No meio da partida a gente não cumprimenta os adversários e no final da partida a gente tem um tempo máximo ali para poder sair do vestiário para não correr mais riscos. As dificuldades impostas pela pandemia vão além de clubes, técnicos, jogadores e além das 4 linhas. Já parou para pensar no número de profissionais afetados que precisaram se reinventar dentro do novo normal do futebol? Eu, por exemplo, há um bom tempo, já não sei o que é fazer uma gravação sem a máscara. Imagine então o tamanho do desafio para um narrador de rádio. Rogério Assis, da Rádio Bandeirantes, que o diga. O que realmente pesa e atrapalha muito é o fato de você narrar usando a máscara. Mas é para obedecer o protocolo. Eu não vou desobedecer o protocolo. Então eu tentei ao máximo, não é? Nessas vezes, tentei conseguir narrar o jogo de futebol, mas o incômodo ele é gigantesco. A dificuldade é muito grande. Eu tive a impressão, depois da primeira experiência na Vila Belmiro, que eu estava jogando e não narrando, porque eu me cansei. Eu saí de lá como se eu tivesse jogado uma partida de 4 horas de duração. A classe dos repórteres também se reinventa, mas com saudade declarada da boa e velha aglomeração das entrevistas na chamada Zona Mista. Não tem como você não sentir falta dessa movimentação, né? Cara, até a adrenalina de uma zona mista, de um pós-jogo, até de um antes-jogo, chegada do ônibus. Quando os jogadores passam, você consegue sentir alguma coisinha. Ah, esse tá com cara que vai jogar, esse parece estar meio desanimado. A gente não tem mais isso, né, cara? E a coisa não para por aí. A equipe de gandulas que vai a campo foi reduzida pela metade, mas os cuidados foram redobrados. Toda vez que a bola sai, né, a gente pega a bola,
joga o álcool, né? Tem um sprayzinho, a gente joga álcool, passa o papel toalha e fica com a bola na mão. Aí quando vai fazer a reposição de bola para o jogador, a gente não pode jogar a bola diretamente na mão do jogador, né? Isso não é permitido. Então a gente rola a bola. Os gandulas muitas vezes não têm contato com os jogadores, né? Tem essa distância por devolução da bola, mas nós na maca não, nós temos o contato direto. Então, o uso de luva, né, obrigatório, o uso da máscara aqui é obrigatório para qualquer ser humano hoje. A gente está usando também aquela máscara acrílica, que é uma proteção também, e a gente tem feito, a cada vez que a maca ela é utilizada, a gente faz um rigoroso protocolo de higienização da maca. Cuidados acompanhados pela oportunidade de viver um novo espetáculo. Trabalham na outra lateral, oposta ao banco de reserva. Você vê os técnicos, né? Tanto o Luxemburgo, no caso o técnico adversário, orientando, gritando, xingando, falando. Então, é porque fica o silêncio, né? E ainda a acústica, no caso do Allianz Parque, ajuda muito isso, né? Então você escuta tudo, o jogador falando. Então, é um silêncio, né? Por trás do silêncio, o vazio de quem é parte integrante da festa, mas ficou de fora do novo normal do futebol. A gente pode colocar pelo menos a faixa. A gente tem que chegar lá umas horas antes dos jogos, né? E a gente coloca a faixa, esse é o sentimento que a gente tá tendo, mano. Colocar a faixa lá e depois vai embora numa tristeza. É ruim demais, mano. É ruim. E a vida do árbitro estaria mais tranquila com as arenas vazias? Gosto de apitar com torcida, né? Acho que os jogadores também gostam de jogar com torcida, até a própria imprensa gosta de trabalhar com a torcida ali próxima, mas a gente tem que acostumar, né? Faz parte dessa volta do futebol. Estádio sem torcida, com faixas presentes e gritos artificiais. Mas o bom e velho locutor, esse sim, segue lá. Quando eu puxo a escalação do Palmeiras, que eu dou uma entonação pro nome do Palmeiras, geralmente era quando a galera respondia e ter esse vazio, ter esse vácuo aí no meio do nome do Palmeiras pro do Everton, que geralmente é o titular e é o primeiro nome que eu puxo, ali eu sinto, ali bate um negócio. Mas não pode deixar a peteca cair, tem que seguir, né? O Marcos, que hoje comunica para um palco sem público, é mais um profissional que prova que definitivamente as coisas mudaram. Prova também que a paixão pelo futebol é capaz de se adaptar a qualquer adversidade. Agora eu quero que você venha com a gente aqui, #Mesa Redonda, e conte como é que está sendo para você, que estava acostumado a ver futebol, nesse momento de pandemia, que nós vamos debater isso aqui. Então manda pra gente, #Mesa Redonda. Além de concorrer aos prêmios, você vai dar a sua opinião e o Guilherme Camara vai passar pra gente. Dan, o que você aprendeu com essa pandemia em termos de futebol? Claro que a vida como profissional, nas novelas, no teatro, enfim, a gente sabe a dificuldade que está acontecendo. Mas e como torcedor, mudou alguma coisa para você? Mudou completamente. Mudou completamente. Eu acho o começo foi mais difícil. Eu acho que o primeiro jogo que eu vi já na época da pandemia foi um jogo do Campeonato Alemão. Acho que foi o primeiro que voltou. Foi quando voltou, foi o primeiro a voltar. Eu tinha a impressão de estar vendo um treino. Eu fiquei constrangido de ver o jogo assim. Depois você vai acostumando. A gente adora futebol e tal. Depois também veio a história da Champions, o recomeço do Brasileirão e tal. Mas me constrange ainda um pouco quando eu paro para pensar. E eu acho que o jogo é diferente. Eu acho que o jogo ele fica mais evidentemente com menos brilho, com menos efusivo, exatamente. Mas quando a gente para pensar racionalmente, é absolutamente constrangedor o que a gente está vivendo. Acho que a pressão, a gente estava falando isso também aqui, a pressão para VAR, as pessoas, essas coisas, elas ficam ainda mais evidentes agora. Mais evidentes? Eu acho que sim, porque eu acho que o jogador, o juiz só ouve o jogador, né? Cara, eu adoro futebol, estou feliz de ver futebol, mas para mim tudo bem se não tivesse voltado. Eu entenderia e talvez achasse certo. Você pessoalmente, quando você está fazendo alguma coisa diferente do que você fazia? No futebol ou não? Cara, aqui hoje é a primeira vez que eu saio de casa para ir em qualquer programa de entrevistas e fui chamado já. Eu tenho ficado recluso, na mesma cidade até lá em Biúna.
eu tenho essa possibilidade, meus filhos estão estudando pela internet, então eu tenho essa facilidade. E estou tomando todas as precauções. Eu não acho que é uma ilusão, o vírus, não acho que é uma mentira, não acho que ela acabou. Estou tomando todas as precauções e aguardando ansiosamente para que venha a vacina e eu possa, por exemplo, te encontrar aqui no corredor e te dar um abraço em vez de a gente dar um soquinho. Então tudo mudou. Eu criei medos, que podem ter o nome, o eufemismo de precaução, né? Mas eu criei medos e precauções absolutamente necessárias nesse momento que eu não queria ter. Aliás, bem a propósito, eu quero, infelizmente, usar esse momento que o Dan citou para registrar a morte do jornalista João Bosco Tureta, que trabalhou comigo na Gazeta Esportiva, que trabalhou aqui na Gazeta, que trabalhou na Jovem Pan, vítima do Covid-19, que nos via toda semana lá em Boca Raton, através do nosso satélite, né, através da parabólica. Ele nos via toda semana lá, mandava mensagem e tal. O Tureta foi vítima de contaminação lá em Boca Raton e morreu hoje. Muito triste, uma situação realmente... Agora, bom, desculpa, eu jamais queria ter tido alguma opinião, ainda mais fazer uma situação tão importante. Mas eu acredito que nós... talvez não esteja aqui, mas vocês com certeza num programa próximo estarão falando da volta ao público, do público ao estádio. Eu acho que tem alguns times, tem times em especial brigando por isso, brigando para que o público volte, porque tem uma questão financeira a ser contabilizada, enfim, as coisas precisam girar. Mas antes da vacina, você acha? Eu acho que sim. Mas se você eu acho que haverá uma pressão para que o público volte, e vão ceder e o público voltará. E corrobora com essa pressão o fato de você observar, amanhã é 7 de setembro. Vê a praia. Exato. Amanhã é 7 de setembro. As pessoas estão na praia, sem máscara, amontoadas umas nas outras, como se a pandemia já tivesse acabado, tivesse passado. Não acreditam. Até que aconteça, o cara não acredita. Então, aí se você vê os negócios cheios de pessoas, supermercados, bom, tudo até aí é essencial. Mas, sei lá, pet shop, você pega um monte de lugares que estão cheios, hoje as praias estão cheias. O cara perguntou, por que eu não posso ter, então, público no estádio de futebol, mantendo o distanciamento, sei lá, de uma pessoa a cada 10 cadeiras e tudo mais? Você acha que se sair um gol, os caras não vão se abraçar? Aquilo que o Dan falou. Os jogadores, pelo protocolo, não podem se abraçar. Mas o cara se abraça. O que mudou na tua vida, Calil, como profissional? Olha, Flávio, na verdade, assim, onde eu trabalho na Rádio Transamérica, lá a gente houve uma separação, né? As pessoas de mais de 60 anos estão em casa até hoje, como aqui, né? O Helena, o Chico, estão em casa, não estão trabalhando de casa. E pra gente mudou pouco, assim, é claro que a gente toma as precauções. Você vai à rádio? Vou à rádio todos os dias, eu e um grupo de colegas, a gente está produzindo, apresentando os programas, claro que com os cuidados, né? A gente anda de máscara até ir para o microfone, mantém-se também como aqui o distanciamento. Então, é como o Dan falou, nós temos medo, eu acho que medo é uma palavra que a gente não pode fugir dela nesse momento, né? Porque todos estamos arriscados, todos estamos correndo riscos no dia a dia, quando você, como o Celso falou, você vai ao mercado, você vai à igreja, para quem tem essa crença, as igrejas agora estão voltando, você vai às praças. Escolas estão para voltar? Exatamente. Agora, a resposta, Flávio, eu discordo só um pouco no seguinte sentido, das pessoas que assim, pregaram muito a não volta do futebol. Eu fui a favor da volta aos treinamentos, eu acho até que demorou muito para os jogadores voltarem aos treinos. Por quê? Porque nos clubes existe uma estrutura muito grande. Então o atleta, na casa dele, por exemplo, se cada jogador ainda estivesse na sua casa, eles não fariam testes, eles não seriam monitorados. Então, a volta aos treinamentos, eu fui a favor. Lá atrás, eu acho que tinha que voltar, porque lá eles têm uma estrutura. Onde você vai trabalhar, que tem 4 médicos te esperando, que tem testes de 5 em 5 dias para Covid. Só no futebol, porque o futebol é um meio muito rico, tem muito dinheiro. Então eu fui a favor da volta aos treinamentos. A volta aos jogos, também me parece que a resposta está sendo boa, sem público. Você vê, eu acho que a resposta do futebol não está sendo ruim. Não tem público, houve casos em alguns
times, os jogadores, os casos foram tratados, foram isolados, nenhum com maior gravidade. Então eu entendo que a resposta do futebol foi boa. Agora, público no estádio, aí sem condições. Aí eu acho, inclusive, porque não sei se vocês concordam, existe uma questão técnica. Por exemplo, o Corinthians jogou com o Botafogo ontem. Não pôde entrar torcida. Agora, quando o Corinthians for jogar com o Botafogo no Rio, vai lotar o estádio? Não pode. Se o torcedor do Corinthians não poder entrar contra o Botafogo, o torcedor do Botafogo. É uma coisa técnica. O outro vai dar coisa técnica. Porque você vai ter, digamos, 6 jogos sem, 6 jogos com. Você vai, em algum jogo que você jogou sem público, você vai receber eu penso assim, o Campeonato Brasileiro deveria ser o ponto demarcatório. Até o fim do Campeonato Brasileiro, mesmo com vacina, sem vacina, por um cuidado com a saúde das pessoas e também por esse lado, eu sou o torcedor no estádio, eu sou totalmente contra. Mas me parece reversível. Se você tiver a volta às aulas, se você tiver a volta dos espetáculos, enfim, do entretenimento, do lazer... Infelizmente, acho que será a última coisa. Pois é, mas se acontecer, vai acabar por si... Assim, não que eu concorde, mas vai acabar voltando o público no estádio. Eu já era mais radical, era contra treinamento, a volta ao futebol, porque os atletas, eles têm uma imunidade muito alta, Assim tivemos 146 casos. Exato, né? E são atletas que têm parentes, que têm vizinhos, que têm... Então você acaba contribuindo para um aumento de casos. E que para muita gente não tem volta. Uma vez contraiu o vírus, um abraço, já era. Quer Agora, dizer... Você me perguntou, desculpa. Não, claro. Você me perguntou, eu acho que eu não respondi. Na minha vida particular, quer dizer, eu saí da minha cidade, o espetáculo de teatro que eu ia fazer naturalmente não vou mais, não tenho nenhuma expectativa, infelizmente, de voltar aos palcos. Junto comigo os atores que trabalham, os técnicos, tem um monte de gente que está em situação muito complicada, que dependia do trabalho com o público. Isso vai para o teatro e para diversas outras atividades. Estão sendo feitas várias coisas para ajudar essas pessoas, mas nem tudo é suficiente. E sou contratado da Rede Globo para fazer uma novela. Sou um ator contratado da Rede Globo, iria fazer uma novela e todas as gravações foram canceladas, adiadas até... Você só recebe se fizer. Isso. Não, eu sou um ator contratado, né? Então eu recebo todo mês, mas eu só recebo o salário, vamos dizer assim, total nesse momento da gravação. Perfeito. Guilherme, e o nosso público... Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, vamos passar. Algumas vezes eu sou fã mais dos bonecos. Do quê? Não, depois nós vamos... Dos bonecos no campo. Os bonecos eu acho que... Às vezes eles merecem... Bom, depois nós vamos mostrar algumas coisas para vocês. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Mas só uma coisa, para não perder de vista essa questão das consequências da pandemia no futebol. Os árbitros estão tendo vida mais tranquila. Muito mais. Quem era árbitro caseiro, por exemplo, né? Porque marcava alguma coisa e de repente ouvia a pressão da torcida, vai sair de camburão, mais, aquela... Né? Agora já não tem mais isso. Eu não tenho esses dados, esses números, mas eu li outro dia que os times, os mandantes, por exemplo, não são tão beneficiados o número de vitórias, hoje como eram no passado. Com uma questão psicológica, uma questão de pressão, de torcida. O cara estava lá, vai assim, eu anulo esse gol ou não anulo? Eu marco essa falta, eu marco esse pênalti ou não marco? Somente num local que ganhou até um nome essa semana, né? Ali... você tá de brincadeira. Não tô. Você anulava aquele gol do jogo? Eu acho que não. Por isso que eu tô falando. Não, tem alguma coisa. Tem lá também, tá certo. Guilherme, o nosso amigo telespectador. O pessoal tá bastante contra a volta do futebol aqui, ó. Por exemplo, o Vicente tá mandando que os jogos sem grito, o grito está horrível, os jogos perderam sentido, futebol tá chato, saúde em primeiro lugar. Ó. O Marcelo Tadeu, por exemplo, tá falando que não deveria ter voltado ao futebol. Sem público não faz sentido, tá mandando aqui. O Ricardo Lester também tá falando que, até engraçado, ele fala, futebol sem torcida é a mesma coisa que refrigerante sem gás. Ele começou a fazer uma analogia aqui. O pessoal tá, a maioria, 90% contra a volta do futebol, né? Engraçado que normalmente... Volta do futebol ou do público? Né? É por isso que os caras não estão jogando nada, né? Na maioria. Acho que é isso, protesto, estão protestando. A propósito disso, cobrou-se muito do Palmeiras. O Palmeiras não estava jogando nada e tal, não sei o quê. E hoje o Palmeiras ganhou e é o único invicto do Campeonato Brasileiro. Mas será que foi realmente uma grande atuação? Vamos conferir. No estádio Nabi Abichedi, um primeiro tempo bem discreto para Red Bull Bragantino e Palmeiras. Zé Rafael bateu falta com perigo e assustou o goleiro Cleiton. O Bragantino respondeu com esse chute de Arthur, que passou à direita do gol.
Rede balançando só no segundo tempo. Claudinho chutou, a bola desviou em Gustavo Gomes e matou o goleiro Everton. 1-0 Bragantino. Sem jogar desde março, Gabriel Veron entrou aos 20 minutos do segundo tempo e logo aos 23 fez o gol de empate de cabeça. Tudo igual, Bragantino 1, Palmeiras também 1. Já nos acréscimos, Veron foi lançado e tocou para William virar o jogo. Antes do apito final, o VAR foi consultado e Morato acabou expulso por agressão. Fim de papo em Bragança. Red Bull Bragantino 1, Palmeiras de virada 2. É um jogo que era meio-dia, a gente tinha que ter paciência para poder levar o jogo até o final. E eles acharam um gol. O problema é que eles acharam, a bola bate não sei quem, mas o jogo contra o Inter, a busca do empate contra o Inter, fez com que nós virássemos a chave. Porque foi muito pouco tempo a gente conseguiu o empate e quase que nós conseguimos virar com aquela bola do Hélio pro Rony. Então acho que nós estamos no caminho certo, fazendo os revezamentos, agora vamos descansar a equipe amanhã, fazer a recuperação e prepararmos para o clássico contra o Corinthians. As críticas, eu não tenho nenhum problema quanto à crítica, que eu venho convivendo com elas há muito tempo. Só que há muito tempo que eu estou nesse negócio, eu acho que houve um exagero muito grande. Foram críticas exageradas para uma equipe que só perdeu 2 jogos na temporada, uma equipe que foi campeã paulista, uma equipe que foi campeã da Copa Flórida, uma equipe que tem a defesa menos vazada de toda a competição. Então, quer dizer, são coisas positivas, ninguém quer enxergar essa coisa positiva. Então, achei que existe um exagero muito grande nas críticas. As críticas que a nossa equipe não estava jogando bem, procede, sem problema nenhum, a gente entende que procede. E os jogadores precisavam de melhorar, a gente entende que procede. Agora, muitas das outras críticas tem umas com perseguição, são perseguições de tempos e tempos que vem perseguindo, outras que a gente sabe como é que funciona. Então, acho um exagero algumas e outras críticas procedem, nós temos que aprender a conviver com elas. O exagero a gente vai descartar, essa aqui não presta não. Tem razão, Luxemburgo? Está exagerada a crítica contra o Palmeiras? Eu acho que está exagerada, Flávio. Eu trabalhei nesse jogo, né? Realmente o futebol do Palmeiras não é aquilo, não é algo compatível com os nomes dos jogadores que ele tem, mas isso não é de hoje. O Palmeiras não jogou bem com o Mano, não jogou bem com o Roger Machado, não jogou bem com o Eduardo Batista, com o Marcelo Oliveira, um pouco com o Felipão, depois também caiu. Então o problema do Palmeiras é o seguinte, espera-se um tipo de futebol pelos nomes que o Palmeiras tem, pelos investimentos, e esse futebol nunca aparece. Hoje não apareceu de novo. O Palmeiras mereceu ganhar, fez os gols em jogadas bem trabalhadas, principalmente o segundo, foi um lindo gol. Aí o gol do Bragantino, né, a gente está vendo, foi realmente um gol meio sem querer. Aí o cruzamento do Gabriel Menino, que na lateral direita rendeu muito mais do que no meio campo. Ele coloca a bola na cabeça do Verón. E o segundo gol foi muito bonito, é que já pega o momento final. Mas essa bola que chegou para o Verón foi um lindo lançamento do Veiga lá atrás, que pegou lá nas costas do lateral do Bragantino. O Verón foi ao fundo e cruzou o bigode e fez o gol. Então, assim, o Palmeiras mereceu vencer, está bem pontuado, mas realmente o futebol, digamos assim, que enche os olhos, o que você estava falando no começo do programa, que você vai ligar a TV para ver o Palmeiras jogar, não, isso está muito distante. Mas essa é a questão. O Luxemburgo foi contratado para isso, porque passou por lá Filipão, passou por lá Mano Menezes, e aí Flamengo bombando com o Jorge Jesus, atropelando todo mundo, amassando todo mundo, o Sampaoli fazendo o que fez com o Santos, que tem um elenco muito mais limitado. E aí, o que o Palmeiras fez? Foi lá tentar mudar a forma de jogar. Negociou com o Sampaoli, não deu certo. Negociou com o Miguel, esqueci o sobrenome dele. Ramírez, que é técnico do Independente del Valle, que a ideia era mudar a maneira de jogar o Palmeiras. Ficou 1 ano sem perder com o Filipão, mas ninguém estava satisfeito, porque o futebol era feio. Com o Mano Menezes, o futebol continuou feio. Então, foi contratado o Luxemburgo, aí foi o erro.
apostando num passado dele, no próprio clube de 96, com o time jogando o ataque dos 100 gols, depois que ele brilhou no Cruzeiro, no próprio Corinthians, que era aquele Luxemburgo ofensivo. E o que a gente tem visto no Palmeiras é um Luxemburgo mais do mesmo, mais perto do Filipão, do que ele era no passado. Mas ele não está fazendo medroso essa muitas transição? vezes. Flávio, Vamos lá. Quando ele vai com 3 volantes, né? Um pouquinho, mas aí ele vai, ele começa a colocar no time Patrick de Paulo, titular absoluto. Não acabou. sai mais. O cara que estava antes lá, fora. Gabriel Menino, titular absoluto. O Verón, pelo que a gente viu aí, não vai sair titular mais. absoluto. Não, foi o melhor em campo hoje. O Wendel, que está entrando cada vez mais, nós já estamos falando de 4. Quase 40% do time já está sendo alterado. Será que ele não está fazendo... os Inhaca não querem? Tira o Inhaca e bota a molecada. De repente o Palmeiras vai estar partindo para um novo momento onde ele vai prestigiar a base, onde ele investiu pesado na base, virou um time importante na base e vai colocar, vai fazer essa transição. O que você pensa, né? Não, eu ia perguntar de curiosidade, se a gente tem 3 grandes, a gente tem 4 times de São Paulo, o Cuca acabou de chegar, Thiago Nunes, Diniz e Luxemburgo. Quem faz o melhor, quem faz o pior? Qual é do 1 ao 3 para você? Para mim, o Fernando Diniz. Para mim, o Fernando Diniz é o melhor. Segundo, disparado, né? Disparado. Luxemburgo. Para mim. É isso. E Thiago, é isso? Se você contar as condições de trabalho, eu acho que a gente tem que falar do Cuca, porque veja... Não, digo, o Cuca acabou de chegar, nesse sentido, então não entraria nessa... Porque as condições dele são muito ruins, né? Não pode contratar, enfim, um ambiente muito ruim. Agora, entre os 3... O Thiago Nunes realmente é o que está mais por baixo, porque o Corinthians não está tendo futebol e nem resultado. O Palmeiras não está tendo aquele futebol que a gente imaginava, mas a gente não pode deixar de reconhecer que, fazendo essa transição que o Flávio falou, os resultados são bons. Não é fácil você mudar. E agora uma outra provocação. Não é fácil você mudar. E agora uma outra provocação e daí eu complemento. Fosse o Thiago Nunes no Palmeiras fazendo a mesma coisa, ele seria mais elogiado do que o Luxemburgo? Acho que não. Não. Eu acho que talvez. Eu acho que Você tem razão, eu concordo, eu acho que sim. Essa pergunta é muito difícil. Acho que houve um desgaste do Luxemburgo por qualquer razão que a gente não sabe, aquela coisa meio preconceituosa, eu não sei existe um preconceito, eu acho até... Existia uma boa vontade com o Thiago Nunes que não existe com o Luxemburgo, eu acho. Nem com o Fernando Diniz. Tem com o Fernando Diniz. Exatamente. Tem com o Fernando Diniz. Fosse o Fernando Diniz também seria... Existe uma, assim, com todo respeito, né? Eu sei que muita gente gosta dos técnicos teoricamente mais modernos ou dos estrangeiros, mas existe também uma modinha, assim, tipo... Claro, mas é isso que eu estou falando. Eu entendi, exatamente disso. Então, eu entendi o que você falou. Por exemplo, o Thiago Nunes chegou no Corinthians, a gente vai falar daqui a pouco, né? Com uma proposta de mudar, de que o Ralf não cabia no esquema dele, de que ele era moderno, ele iria propor o jogo. Não é, a gente não consegue ver isso no campo. Mas ele não tem material humano, hein? Sim, Flávio, mas os pontos que deram para ele, o Janderson e o Everaldo. Mas ele não dá, né? Mas alguns, por exemplo, você vê, algumas situações ali, a gente vai falar depois, né? Mas eu acho que ele está meio perdido. Pelo menos o Luxemburgo, o Diniz, eles têm uma linha. Eles saíram daqui e querem chegar aqui. O Thiago realmente... Deu uma evolução, né? O Thiago dá a impressão pra gente de estar em algumas situações perdido, porque ele arruma o lado direito, com o Fagner e com o Ramiro. Daqui a pouco ele muda. Aí ele arruma o lado esquerdo, entra o Vital, daqui a pouco sai. Uma hora tem cabeça de área, daqui a pouco não tem. Mas os outros não estão fazendo isso também? O Vanderlei está mexendo toda hora no time. Tá, Flávio, mas o Vanderlei, pelo menos, assim, você vê uma linha. Ele está cada vez colocando mais garotos. Ele está cada vez rejuvenescendo o time. O Thiago me parece em algumas situações meio perdido. Não, o que eu quero dizer, rapidamente, assim, é que eu vejo uma cobrança no Luxemburgo, até pela própria personalidade e história que ele tem no futebol. Tem quem adora o Luxemburgo e tem quem odeia o Luxemburgo. E especialmente porque ele, enfim, já desfez muitas relações, tem muitas histórias no futebol, todo mundo tem um folclore envolvido na figura dele, às vezes. E é difícil, eu acho, para grande parte da imprensa e às vezes para os torcedores também, conseguirem separar ele desse todo. Entendeu? Bom, boa parte dele ter sido contratado também vem daí. Sim. Também vem da sua mística, de algo que ele fez brilhantemente nos anos 90, especialmente. Eu acho que no Palmeiras, para mim, e não eximindo o Luxemburgo de nada, é onde fica mais evidente os jogadores, o quanto alguns jogadores não rendem, especialmente seus meias. Você bota todos os meias do Palmeiras no liquidificador, não sai um, cara. E aí ele bota um garoto e o garoto dá conta. Mas só falando do pessoal normalmente que reclama do Thiago Nunes, eles nem falam tanto taticamente. O que eles falaram bastante aqui no Twitter é que o Thiago Nunes sempre após o jogo, um jogo, por exemplo, que eles consideraram muito ruim do Corinthians,
ele chega e fala que o time evoluiu, que jogou bem, e isso irrita um pouco a torcida, pelo que eu vejo aqui, entendeu? Eu acho que mas o Thiago Nunes a gente está fazendo o contrário do que sempre foi o Mesa Redonda. Mesa Redonda, na época do Avalone, era mas ele Corinthians, Santos, São Paulo e depois só Verdão. Agora a gente está fazendo o contrário. E depois só Coringão. O Corinthians vai ficar para daqui a pouco, é isso? Vai ficar para daqui a pouco. Mas o que se cobra do Luxemburgo, e aí eu acho que... eu até entendo que algumas pessoas podem olhar com preconceito essa história de treinador ultrapassado. A questão é que com as peças que ele tem, Mas ele tem as peças. Ah, Flávio. Não, pera, vamos lá. O que efetivamente o Lucas Lima fez? O que, nos últimos tempos, o que efetivamente o Rafael Veiga hoje deu algum retorno? O que efetivamente, em termos de sequência, o Zé Rafael fez? O que efetivamente... Tem um monte de gente... É isso que eu estava falando. Esses caras não renderam. O Henrique caiu bastante. O Rony, Scarpa. Gente, isso aí é uma coisa assim. Esses caras vieram com bom nome. O Rony que foi a contratação mais badalada. Se bem que chegou agora. É assim, mais... olha, existe uma frase muito importante, eu acho que é do Augusto Cury, acho, que ele diz assim, se você é um bom ator, mas você não faz uma boa peça, você não é um bom ator. Se você é um bom apresentador, você não está apresentando bem, você não é um bom apresentador. Mas se você é um bom jogador, mas você não está jogando, então, caramba, tem que mostrar. E não é de hoje. Nós estamos falando disso. Calil, quando você reclamou e falando, deu uma sequência, faz tempo que esses caras não estão fazendo nada. Será que o problema é do técnico? Então, a gente começa a falar também, então, de repente, será que essas peças, elas são realmente o que são? Ou elas custaram e não devolveram? Os meninos estão fazendo. Quer dizer... Não sei se havia algum problema com o sistema tático, porque os meninos estão fazendo. O Patrick de Paula chegou lá e falou, caramba, o moleque pega, vai lá, bate um pênalti no final. Sabe, é isso que eu digo, é um problema cobrar só do treinador. O Patrick de Paula bater quase todas as faltas, ele e o Gabriel, ou ter batido o pênalti final no final do Paulista, é uma, não vou dizer uma humilhação, é uma palavra forte, mas é um recado muito grande aos mais veteranos. Isso, inclusive, se o cara tá com brio, sabe, o garoto chega, vou dar um exemplo grosseiro. Temos vários estagiários brilhantes aí. Aí eu tô aqui no meio do programa, o moleque me empurra e falou, sai pra lá, velho, vou fazer... moleque, baixa a bola, não é? Claro. Normal. Chega numa peça, tem um ator iniciante, o cara é bom e tal, mas ele começa a tomar, você fala, calma, vai ter sua hora. Você vai ter sua vez. Isso. Os jogadores, os meninos do Palmeiras estão tomando conta tranquilamente, sem nenhum problema. Eu não estou dizendo que devam brigar, não é isso não. Mas, sabe, eles chegaram e tomaram conta e está tudo certo. Não tem nenhum problema. Eu não noto, sabe, gana, eu não noto brio. E isso é complicado. Eu acho, Flávio, que tem casos e casos. Por exemplo, o Rony, o Lucas Lima. O Lucas Lima é um caso, me parece, clássico de acomodação. Ele assinou um contrato de 5 anos, ganhando muito dinheiro. Se o Palmeiras ganhar de 50-0 ou perder de 50-0, o salário dele vai estar lá do mesmo jeito. Então, ele me parece um caso clássico de acomodação. Já o Rony... me parece um caso de sentir a camisa. Com todo respeito ao Atlético Paranaense, uma coisa é você jogar no Atlético Paranaense, outra coisa é você jogar no Palmeiras. Agora, né, Calil? Acho que a gente também tem que dar um temos tempo que para dar um ele. desconto. Mas ele tá hoje, por exemplo, ele mexeu, o Vanderlei mexeu as 5 substituições, o Rony ele estava no banco, mas ele nem assim, sabe, nem quando o jogo tá ruim, você olha pro cara, nem olham pro Rony mais. O Rony realmente ele pôs o menino Wesley, depois ele pôs o Veron, nem pensou no Rony. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso. Existem muitas explicações por que alguns jogadores não estão rendendo no Palmeiras. As explicações mais concretas, não que a gente queira se eximir, mas só quem está lá no dia a dia, olhando no olho do cara, pode responder. Realmente o Scarpa é uma decepção, porque o Scarpa era o melhor jogador do Fluminense, chegou aqui, não deu um chute na bola. O próprio Veiga também, a gente esperava muito mais dele. Então, aí, Flávio, é aquela coisa, o treinador, ele tem que pegar o touro à unha e resolver o problema. E me parece que o Vanderlei está tentando. Mas o Bruno Henrique foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2018. Eu quero ver agora alguém tirar o Patrick de Paulo do time. Ou o Gabriel. Não tira, acabou. Quem vai tirar o Jorge Jesus levando ele para o Benfica. Não sei se vai levar também. Não, é o que dizem, mas enfim. Porque nesse caso do Scarpa, eu vi acontecer uma coisa muito particular. Eu faço meu programa na CBN, um dia
na Rádio Globo tinha uma entrevista, me chamaram para participar dessa entrevista. Era um diretor do Palmeiras, um senhor que trabalhava no Palmeiras, eu não lembro o nome, também não citaria por uma questão de educação. E eles estavam para contratar o Gustavo Scarpa. Naquele programa, assim como o nosso, eu perguntei, e aí o Scarpa vai vir ou não vai vir? Não, a gente quer contratar o Scarpa. Pô, eu acho que o Scarpa, eu acho que o Scarpa tinha que vir para o Corinthians, ou para o Santos, ou para o São Paulo, porque ele seria titular, seria camisa 10 titular, ia ter o time para ele. Aí ele falava, não, você está falando isso porque você é corintiano. Eu falei, mas ele vai jogar no Palmeiras? Uhum. É claro que vai. Nós estamos contratando ele até pela bola parada, porque tem o Mina. E ele vai cruzar as bolas pro Mina. Contrataram o cara, um mês depois o Mina foi embora. Saiu, e ele perdeu e ele nunca foi titular. Aí eu falei, bom... Pô, não estava tudo planejado? E aí ele é meia de origem, normalmente onde o Luciano coloca. Põe ele no lado do campo. O Zé Rafael, quantas vezes mas jogou aí, do lado do campo? E aí, tem que se virar. Sim, mas aí eu quero... Tudo bem, até compreendo que os jogadores não estão numa fase, não estão entregando o que se espera. Isso. Concordo plenamente. Mas aí vamos voltar um pouquinho só. Quarta-feira, Palmeiras Internacional. O Internacional do Cudê veio jogar aqui com 4 titulares só. Eram todos reservas. Aí o que você vai imaginar? É um amontoado de jogadores. Você conseguia ver claramente uma maneira de jogar, que os caras sabiam que iam fazer. Envolveram o Palmeiras, diga-se de passagem, com tudo que tinha lá de melhor. Teve mais posse de bola. Jogador de uma posição só não dá. Então, mas aí você vê o trabalho. Aí você consegue mensurar o trabalho do técnico. Quando o técnico vem pra cá com só 4 titulares e você vê uma maneira muito clara de jogar, muito bem definida, cada um sabendo o que tem que fazer. Foi o que viram no Thiago Nunes quando ele veio com o Atlético Paranaense reserva e ganhou do Corinthians. Todo mundo achou que ele era brilhante. Às vezes você erra. Gente, vamos falar do Coringão, então? É nós. Antes eu vou falar da Você podia repetir essa parte? É nós, claro. E por isso vamos falar do Corinthians que estreou na Neoquímica. E vejam só, o primeiro gol nosso, na nossa nova casa, agora com o nome, foi de um jogador do Corinthians. Isso é muito cara de Porque pau. Normalmente o Corinthians, quando estreia alguma coisa, é ferro. Já está querendo ver qual jogador do Botafogo ia fazer o primeiro gol. Mas não, foi um jogador do Corinthians. Vamos ver. Arena com novo nome, mas ainda com a velha aparência. Intervenções até agora tímidas da empresa que comprou o famoso name rights. Mesmo assim, o sábado era histórico. O primeiro duelo na agora chamada Neoquímica Arena. E apesar do início de jogo com sustos do Botafogo, foi do Timão o primeiro gol após o batismo do estádio. O árbitro marcou pênalti em cima de Gustavo Mosquito. E Fagner, colocando no cantinho do gol de Gatito, fez 1-0. O problema é que isso foi tudo que o Corinthians fez no primeiro tempo. Tanto é que o Botafogo empatou logo aos 21 minutos com Bruno Nazário cobrando falta direto pro gol e surpreendendo o goleiro Cássio. E ficou muito mais perto do segundo gol. Depois do intervalo, olha o fogão de novo. Mas aí o Corinthians acordou. Arauz, titular na vaga de Luan, ausente por desconforto muscular, respondeu tentando de longe. Otero, novidade na segunda etapa, também. Aos 18 minutos, Jô apareceu. Ao melhor estilo centroavante, ele dominou dentro da área e carimbou a trave. Na sequência, Otero, na bola parada, cobrou falta quente que quase complicou a vida de Gatito. Mas complicada mesmo ficou a vida do Corinthians após o marfinense Calu, aos 29 minutos, marcar o primeiro gol dele pelo Botafogo. A resposta do Timão veio 2 minutos depois com o baixinho Otero marcando de cabeça, saindo para o abraço, mas opa! VAR em cena. E gol anulado por falta de Jô no lance. Cenário dramático para o Corinthians, que aos 39 minutos tentou com Danilo Avelar, mas Gatito foi buscar. E nos acréscimos, Léo Natel recebeu no fundo e cruzou para Jô completar para o gol e deixar tudo igual. 2-2, no sufoco, placar final. Não é o placar que a gente queria, mas a gente sabe que cada jogo do Brasileiro é jogo difícil e agora vamos preparar para o próximo compromisso que a gente tem aí, que é um clássico, né? Então continuar trabalhando,
Não vou estar aqui dando desculpa, mas infelizmente a gente está triste pelo resultado. O Corinthians lutou e buscou o empate, mas o fato é que a vitória não veio no primeiro jogo na agora chamada Neoquímica Arena. A pressão sobre o time e sobre o técnico Thiago Nunes aumenta, ainda mais sabendo que na próxima quinta-feira, aqui mesmo, tem clássico contra o Palmeiras. Eu já ouvi que o meu cargo estava em jogo em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, em julho, em agosto, e agora estamos em setembro, eu continuo ouvindo isso, né? E uma hora alguém vai acertar, né? Porque faz parte do futebol. Existem circunstâncias também que não passam somente pelo treinador, né? Passam por todos nós que estamos envolvidos no trabalho, pelos jogadores, pela direção, todos estamos com o mesmo objetivo. Eu vim para cá para participar de uma mudança de filosofia, de cultura, a cobrança é imediata pelo resultado e é normal, repetindo, né? Agora, nada melhor do que o tempo para a gente entender quais são os jogadores que têm condição de exercer essa mudança que a gente quer, o quanto o Corinthians futuramente vai ter que investir no mercado para trazer jogadores com esse perfil. Então, são coisas que a gente está passando esse ano, essa temporada, e que talvez só a médio e longo prazo a gente vai conseguir sanar da maneira ideal que o torcedor e todos desejam. Bom, vamos esclarecer os lances aí que ficaram pendentes. Até o Dan já falou, né? Teria sido anulado. Vamos lá. Primeiro vamos ver o pênalti marcado para o Corinthians. Jogada do Benevenuto, o Mosquito cai na área e o juiz marca pênalti para o Corinthians. Acertou ou não? Vamos ver se esse lance é lance de pênalti. Senhores, estejam à vontade. Calil, pênalti? Não, para mim não foi. Dan? Não. Para mim foi. Foi? Para mim foi. Você pode explicar por quê? Porque há um empurrão na área. Simples assim. Você também achou que não foi? Não foi claro pênalti? Que não. Eu não achei que nada, não é suficiente para derrubar ele. Eu também achei que não foi, não. Esporte de choque, né? Tem a mão ali, né? Olhando agora tem a mão. Puxa vida, gente. Mas para isso tem o VAR. O árbitro marcou. Foi lá, agora sim. Mas vai pro VAR, não sabe a intensidade do lance. A questão não é a seguinte, o árbitro marcou. O que se questiona muito é que o árbitro não marca e vai pelo VAR. Ele marcou o pênalti. É interpretativo, né? E o VAR referendou, digamos assim. O zagueiro dá um ok, né? Tipo, tá certo, doutor, né? Nossa senhora, isso aí, se o cara marca contra o seu time, você fica louco da vida. Se fosse pro Botafogo, meu Deus do céu, o torcedor do Corinthians tava irada. Você achou isso que foi pênalti mesmo? Pra mim foi. Nossa. Pra mim foi. Opiniões, claro. Você achou, Guilherme? Achei que não foi pênalti, achei que não era o suficiente para ele cair, não. Contato normal. E você? O corintiano de brincadeira. Caiu como é que falava? Caiu Itaquera, já era, né? E aí é a mesma coisa. Tá louco. Pelo amor de Deus. Não dá pra falar isso. Você achou que foi VAR Corinthians? Não dá pra falar isso, que depois teve um gol anulado do Corinthians, logo depois. Vamos ver? Vamos ver esse gol do Corinthians foi bem ou mal anulado? Vamos ver. Agora, desculpa, o juiz tinha dado pênalti? Sem o VAR. Sim, sem o VAR. Ele deu pênalti e o VAR confirmou. Não, os dois, não é aquela coisa. Tá. Como é que não? Esse gol foi anulado porque o VAR achou falta do Jô. Aí o árbitro tinha dado o gol, normalmente. Aí como o Dan falou, o pai abraçou o filho, abriu a cerveja para comemorar e depois de 5 minutos falaram para ele que não foi gol. É a realidade que a gente vive hoje, né? E aí meu filho... Era o primeiro gol do Otero, né? Eu não vi nada aí não, viu? Então, para mim foi corretamente anulado. A gente tá discordando. Eu acho que eu já sei quem é que tá trabalhando de VAR. Por quê? Pelo amor, na cabine do VAR. Eu vou ficar de olho. Você deve estar sendo consultor do VAR. Flávio, tem lá o empurrão do Jô no zagueiro. Aliás, tem, claro que tem. Tem o empurrão. Como é que é? Tem o empurrão. Pelo amor de Deus, Calil. Eu não vi nada nesse lance. Eu não vi nenhuma irregularidade, porque, veja, Flávio... Essa câmera não nos ajuda muito, esse ângulo. Então, mas aí que tá. Mas como você sabe, quando tem esse empurra, como você sabe quem empurrou primeiro? Entendeu? Às vezes você dá vê... pra ver legal, mas o cara pode ter tropeçado para descobrir. Eu não marcaria nada. Pra mim foi um lance normal. Nossa, é muito boa vontade, hein? Pra mim também. É uma anulação de muito boa vontade. Nossa senhora, olha isso. Pelo amor de Deus.
Olha, realmente eu acho que isso aí Até porque também não mudaria nada. E o Jô tá olhando pra bola o tempo inteiro. Seria 2-2. Não, mas se o zagueiro estivesse lá não ia mudar nada. Ah, não, sim. Não, sem dúvida. Mas Também independentemente disso, não houve nada. Pô. Quer dizer, claro, na minha opinião, o Celso tem a dele e tá tudo certo. Tá difícil. Tá tudo certo. Mas eu vou dar uma olhadinha no jogo se você não Meu tá filho de trabalhando 8 demais. anos, na hora que teve o gol, ele falou: alguém do Botafogo, pai, vai cair no chão só pro juiz ver o VAR. Eu falei: filho, você com seus 8 anos já tá mais esperto do que eu, cara. É isso mesmo. Já entende mais do futebol de hoje do que eu. E foi o que aconteceu. Um cara do Botafogo caiu, eles reclamaram, levou o juiz ao VAR e aí... Mas pelo menos ele não pode reclamar de falta de coerência do árbitro. Isso, ele errou nos dois. Se ele marcou o pênalti por causa daquele empurrão, ele acertou em anular esse gol. Isso sim, se ele acha que o cara os lances são passar o semelhantes. ventinho do cara significa falta, ele tem que claro, tem que marcar, lógico. Tá. Uma pena. E tem o lance, aqui eu queria só fazer mais uma comparação com relação a 2 lances que nós tivemos esta semana, de novo para ver critério de arbitragem. Ontem teve o lance do Arauz, que o jogador do Botafogo reclamou. Vamos dar uma olhadinha nesse lance. Vamos lá. Olha lá. Aí o lance do Arauz, teoricamente, deu um tapa no jogador do Botafogo. Claro que não é para tudo isso. O Dan pode levar ele para fazer peça, porque foi um ator o jogador. Não vou levar exatamente porque é um mau ator. Cara. Péssimo ator. Exatamente por você ter percebido a atuação, ele é ruim. A mão Aí dá o Dan pode falar melhor. A mão deu uma roçadinha na orelha, ele coloca a mão aqui na testa, como se tivesse tomado uma... Eu não sei se vocês concordam, eu não consigo compreender nesse lance o seguinte: eu não consigo compreender o cartão amarelo. Porque eu penso da seguinte forma: se o cara deu um soco no outro, ele tem que ir pra rua. E se ele não deu, não tem que acontecer nada. Não, mas aí nós vamos amarelo. pro outro lance. Não existe Nós vamos ver o lance do Morato. Também o tapa é para um lado e ele cai para o outro. Então, né? mas então você concorda? Não tem que dar cartão nenhum. Copa, né? Mas menos de 24 horas depois, na manhã deste domingo, o jogador Morato, ele foi expulso por este motivo. Dá uma olhadinha aí. Vamos lá. Acertado. Aí. Ele foi expulso por causa disso. Também achei. Há diferença, sem sentido. senhores? Alguma coisa? Tem alguma diferença? Assim, agressão? É mais intenso. Eu achei o do Morato mais amarelo. forte. Mesmo. Mas é Como no você máximo não deu nem amarelo, cartão gente. amarelo no outro, aqui um amarelo tava bom. Não, mas o outro teve amarelo. Não, o Calil falou que não daria, não daria nada. Exatamente. Eu acho que nesse tipo de lance, na minha cabeça, ou você expulsa ou você não faz nada. Eu acho que não daria aí nada no Arauz, nenhum cartão, no máximo uma advertência, uma coisinha assim, e aí eu daria um amarelo. Esse é o futebol que eu assisti e que eu aprendi. E essa é a medida. E acho que as medidas são exageradas pela vontade de aparecer, pela vontade de se fazer presente. Mas aí, Dan, não dá pra falar que o jogador do Palmeiras fingiu, né? Não tô dizendo não, daria um porque o amarelo. do Botafogo fingiu. Não, mas Por aí isso que eu não daria nada. É um negócio Fingiu muito descaradamente. Botafogo Merecia ser fingiu. punido Amarelo por isso nesse, também. Aí nada. o cara... Você expulsaria o Morato por causa disso? Levando em consideração o que eles estão fazendo, se deu amarelo para Arauz. Não, mas eles estão fazendo palhaçada. Aí é que tá, esse é o ponto. Assim como os pênaltis que estão marcando E agora você com tem bola que ter, na mão. e você tem que ter um critério Mas isso único. não era pra expulsão, você acha que era? E o outro também não. Quer dizer, então, um ou amarelo expulsa os já tá dois de ou não bom expulsa tamanho. ninguém. Tem que ter um critério. Não é a mesma arbitragem, não é a mesma diretriz. Não, que mas eles não, usaram. a intensidade da pancada é outra, né? Sabe o que eu queria, cara? Que um dia me chamasse para ser comentarista de interpretação no jogo. Boa ideia. Não tem essa, cara. Boa ideia. Não tem comentarista de arbitragem. O Achei que ele Oscar interpretou goes e to... foi bem, mas... Você não tá dando aula Ele pra tá ninguém. atuando ou tá sendo verdadeiro? Mas é difícil. Pelo menos você acertou aqui a orelha, que fica... não põe a mão na testa. Não, Curso de interpretação pro time. Tipo, Mas, gente, isso aí pode parecer que não, mas isso decide campeonato. Claro. Essas palhaçadinhas aí, Pô, claro. decide campeonato. Interpretações diferentes para lances iguais ou semelhantes, decide campeonato. Não, você tem toda a razão, Flávio. Você acha, por exemplo, que o Flamengo, se ele tivesse perdido semana passada na Vila Belmiro de 3-4-0, como poderia ter perdido, se ele tomasse 2 gols em 15 minutos, ele teria ganho os 2 outros jogos? Viraria um Ele inferno. ganhou, exatamente. Aquele jogo do Santos, porque eu estava comentando com o Dan aqui fora do ar. A questão do VAR, como teve no jogo do São Paulo com o Atlético Mineiro, do Inter com o Botafogo,
teve no jogo do Santos contra o Vasco, do Santos contra o Flamengo, ele tem um impacto psicológico muito forte. Aí o cara fala assim, mas o jogador é profissional? Eu já escutei falar isso. O jogador é profissional. E se o juiz errou, ele tem que continuar jogando. Vai lá você no lugar do cara para ver se é assim. Não é assim. Uma coisa é como deveria ser, outra coisa é como é. O jogador sente sim o abalo, tudo que foi planejado. É difícil fazer um gol no Atlético no Mineirão. Pô, não é uma coisa fácil. Não. Aí o cara faz o gol... E é anulado e... Depois 2 bolas na trave. O São Paulo seria líder do campeonato. Exatamente. Porque ele ganharia o jogo do Atlético. Exatamente. Então, mas esses dois lances, e o lance do gol do São Paulo e o segundo gol do Santos anulado, é só porque eu acho que a gente falou isso fora do ar e eu não falei isso no ar. O VAR não pode atuar, não pode ser decisivo em lances que você não... que fica a dúvida. Podia ser pênalti, podia não ser. Claro. Certo? É uma questão de opinião. Se é uma questão de opinião, tem que valer o juiz no gramado. Exatamente. Não o VAR na cabine. Mas aí cabe ao árbitro ter pulso e falar assim, vale o que eu interpretei. Isso. Quem manda no jogo é o VAR, árbitro. não é para isso. É aqui que é esse circo. Eles não param isso na Europa. Esse circo é aqui, para interromper o jogo, para travar. Eles querem fazer uma mini mesa redonda no VAR. Sabe? Não, tem 9 caras, pô. São 4 no campo. Para justificar, né? Mais gastar 5 dinheiro para justificar. São 9 caras para decidir. Olha, e lembrando que impedimento, desculpa, o cara não pode fazer, se ele tem vantagem na jogada, por ter ficado na frente no momento do lançamento, esse gol deve ser impedido. Eu não acredito que o fato do Luciano ter ficado 5, 10 centímetros na frente, ele tenha tido uma vantagem que caracterize uma anulação de um gol, ou o lance do Marinho, ou mesmo esse caso do jogo. É um framezinho, mais ou menos, você muda tudo. Aquilo é humano. Exato. Aquilo é humano ali, ó. Você escolhe também, aquele momento da saída da bola. Então, quando está muito assim, não pode ter VAR, não pode anular. Aí tem que ser aquela coisa, aí é a mesma linha. Ou você tem precisão. Na dúvida, prevalece o gol. Isso. Prevalece o gol. Gente, na quinta nós temos um derby, Corinthians e Palmeiras. Quem é melhor, hein? O Corinthians ou o Palmeiras? Vamos tirar a dúvida? Vamos lá. Tem dúvida? Vamos lá. Goleiro, Cássio ou Everton? Momento. Hoje. A próxima. Essa você precisa? Próxima. Vamos lá. A propósito, são 2 goleiros bons, mas que têm falhado. O Everton falhou naquele jogo lá contra o Goiás. Falhou contra o Corinthians. Você está começando a me preocupar. É verdade? O Cássio falhou ontem, feio. Falhou feio ontem o Everton. O Everton falhou uma hoje, igual ele falhou contra o Bahia, só que não saiu o gol do Bragantino. Mas vocês precisam votar. Quem é melhor, Cássio ou Everton? Mas aí, pelo conjunto da obra, Cássio. Cássio. Quem é melhor, Cássio? Quem é melhor? Sem dúvida. Calil. Cássio. Eu acho até o Everton o pior dos 3 goleiros de São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Os goleiros de São Paulo ainda melhor que ele também. Bom, Cássio também, porque vocês falaram do conjunto da obra, tá? Fagner ou Mike? Caiu de produção, mas Fagner. Fagner. Peraí, gente. Calil. Fagner. Os difíceis começam quando? Bom, eu vou de Fagner também e nós começamos a contestar aquele super time do Palmeiras, que agora tá 2-0 aqui. Mas são as posições. Vamos em frente. Gil e Felipe Melo, que deve voltar para esse jogo. Gil. Tá falhando muito, mas o Gil é melhor. Falhou ontem de novo. O Gil como zagueiro, né? Melhor. Eu acho Felipe, mas eu tô começando a ficar preocupado. O melhor elenco tá tomando de 3-0. Vamos manter isso daí, já disseram isso em algum lugar. Vamos lá, vamos em frente. Danilo Avelar ou Gustavo Gomes? Gomes. Pulo. Gomes, mano. Apesar do Danilo estar jogando bem. Mas o Gomes é melhor. Gustavo Gomes, pra mim, Gustavo Gomes é um belo zagueiro. Eu não queria o Gustavo Gomes no meu time. Por quê? Tudo acontece com ele. Você prefere Avelar? Você votou no Avelar? Votou no Avelar? Votou no Avelar, mas perdeu, não tem problema. Tá 3-1. Lucas Piton ou Matias Vinha? Piton. Vinha, muito raçudo. Eu gosto de jogador Vinha, assim. mas não chegou. Hoje é o Vinha, mas eu acho que o Piton vai ser mais jogador. Mas hoje? Hoje é o Vinha. Tá bom, Vinha. 3-2? Equilibrando. Vamos em frente. Fácil também, ó. Camacho ou Patrick de Paula? Gosto muito do Camacho, mas hoje a fase do Patrick de Paula é melhor. O Patrick de Paula é uma novidade muito boa. Muito bom de bola esse menino. Calil. Patrick também. Patrick de Paula, disparado pra mim. Patrick de Paula também. Em frente, Cantígio e Gabriel Menino. Cantígio.
Cantígio, nós, pelo amor de Deus. Por que tirou esse cara? Tinha que botar ele na final do São Paulo antes. Por que ele tirou do time por causa do Covid? Ele pegou Covid. Mas depois porque ele não voltou quando ele podia jogar? Porque ele emagreceu muito, ele perdeu massa muscular. Física. E aí, Mas ele é melhor, o Cantígio. O Cantígio é melhor. Melhor que o Gabriel Menino? É melhor. Eu acho que o Cantígio é melhor, mas o Gabriel Menino tá melhor. Eu também vou de Gabriel Menino, mas acho que deu Cantígio. Deu né? Cantígio. Agora tá 3 Ele botou o Gabriel Menino também. Ramiro e Zé Rafael. Então. Difícil essa daí. Pro time hoje, o Ramiro é mais importante pro Corinthians que o Zé Rafael pro Palmeiras. Eu fico com o Ramiro. Menino copeiro, Ramiro. Ramiro. O Jorge Henrique do Corinthians hoje, o Ramiro. É verdade. Ramiro. Tá 4x3 pro Só pior botou no elenco. Ramiro né? ou o senhor cantou? Eu não precisava, mas Ramiro, vai. 4x3 pro pior elenco. Nossa, tamanho de Deus. Pulo! Obrigado, Pulo! Quem botou? Obrigado. Pelo amor de Lucas Deus. Lima. Vamos, Celso. Boa. Gente, pode ser menos um a menos um? Não dá. Dá, tem que Não botar. dá. Não dá. Senão vai fazer a Eu me coisa recuso, não dá pra votar. Não dá, hein? Estão dormindo, com todo respeito, Chegou estão um dormindo eleitor juntos. novo aí. É um sono só. Dan, Luan. Calil. Lucas Lima. Vampeta, boa noite. Luan, Lucas Lima. Boa noite, Lucas Lima. Que isso? Você chegou falando. É difícil essa Você aí. veio, cara. Luan, pra mim Luan hoje. Como tá o negócio aí? Menos pior, né? Tá. Deu Luan. Luan, vai Luan. Porque eu me não votei. Isso, Luan, Luan. é. Tá, Vamos quanto garantir tá? quanto dá. Isso aí é o Vai placar começar atual. complicado. 6x3 pro pior elenco. Aquela conversa tô relembrando que vocês falaram aí. Não, porque o elenco, não sei o quê, o pior elenco tá 6x3. Vamos lá. Mosquito, que é o Gustavo Silva. Você sabe que uma coisa que eu queria falar é verdade. O pessoal tem razão com esse negócio de apelido. O Pelé, o Zico e o Garrincha sempre me falam. O Cafu, esses 4 caras sempre me falaram que jogar com apelido não dá certo. Não dá certo. Tem que ter nome. Pelé fala sempre isso. O Cafu, é verdade, o Cafu fala. É brincadeira. O Vampeta fala isso também. Né? O Garrincha falava. Não pode falar apelido. O Zico, não dá certo. Apelido não é bom. Mosquito ou Gabriel Veron? Chamaria de Gustavo. Ó, eu vou te falar uma coisa. O Veron vai ser o substituto do Dudu em termos de ser ídolo no clube. Sim. Vai ficar um bom tempo. Pra mim, veio pra ficar. Quem você vota? O Veron. Veron. Ele fez hoje meio tempo contra o Bragantino, jogou mais que o Rony na temporada inteira. Mosquito, arrumou o time. Cada um arruma o seu time, lógico. Eu vou de Verón. Verão vai ser muito bom jogador. Só porque ele não quer ser chamado de Mosquito, eu vou no Verón, porque é fã do Verón. O nome dele é Verón por causa do Verón. Por causa do velho Verón. É. Tá certo. Pra mim, Mas Verón. fica como Mosquito. Verón também? Voto no Verón. Eu voto no Mosquito. Como é que ficou? Tá de A do contra, gozação? né? 6x4? 6x4. Você tá de gozação, né? Putz, agora é duro, Vamos lá. hein? Jô e Luiz Adriano. Celso. Caraca. Difícil, hein? Que difícil. Difícil. Eu vou de Jô. Jô. Dan. Fácil. Eu vou de Jô também. Jô é melhor. Apesar de Luiz Adriano estar voando dentro e fora do campo. Eu sabia que você ia falar isso. Tá voando, Certeza. mas eu vou de Jô. Você tava em fuga. Eu contei pro pessoal aqui. Jô, pra mim, Jô também. Fuga? Ele sabe, ele Você sabe. vai falar aqui Eu vou de Jô. Vai Programa de já. notícias? Já deu. 7x4 pro Corinthians. Isso é fácil, hein? Depois eu vou fazer uma pergunta pra vocês, tá? Thiago Nunes ou Luxemburgo? Aí pra mim tá como Luan e Lucas Lima, mas eu vou de Luxemburgo. Ô, louco, comparação foi dura essa. Dan. Acho que no momento, acho que o Lucha está mais adiantado no que ele quer e no resultado que ele obteve pelo tempo de trabalho. Calil. Vou no Luxemburgo também. Luxemburgo. Luxemburgo também. Eu também vou. Quanto deu? 7x5. Pergunta aos amigos. Quem tem melhor elenco? Palmeiras. Palmeiras. Aqui é Palmeiras. Elenco. E aí? Ô, Flávio, Vocês botou no acabaram time de votar. titular. Deu A questão é a seguinte. Deu Corinthians. Tá, então 11 contra 11. Aí precisa mudar o jogo no segundo tempo. O Thiago Nunes olha a geladeira dele, só tem coisa ruim lá. Aí o Luxemburgo, olha, ele tem Gustavo Scarpa, Rafael Veiga. Todos os caras que não estão jogando nada. Ah, tudo bem, mas ele ainda tem, ué. Não. Olha só, olha que loucura que vocês falaram aqui. Palmeiras tem melhor elenco e o Luxemburgo é mais técnico. Mas na votação deu Corinthians, que tem menos técnico e menos elenco.
O que tem alguma coisa que não tá batendo aí? No 11 contra 11, quando você individualiza. Ué, não é essa a questão do melhor elenco. O melhor elenco tem 24 jogadores. 24 jogadores. E o elenco do Palmeiras tá melhor rendendo. que o do Corinthians. O elenco é melhor no quê? É melhor, eu acho as peças são tem mais melhor no quê? A folha de pagamento é quase igual, né? O Palmeiras tá jogando com moleque. O Palmeiras tá jogando com molecada. Achei que do Palmeiras fosse muito maior. Não, a folha de pagamento do Palmeiras é uma diferença de 2 milhões. Mais ou menos 3 milhões. O Palmeiras está jogando com meninos, com crianças, com molecada. Não é assim também. Tem 2 volantes. 4 jogadores. E deve ter mais daqui a pouco. Tá, mas não é a realidade. E olha só, um tá para ir pro Benfica, supervalorizado, o Verón... E os meninos ganharam na votação. Então, o Verón ganhou. Então como é que o elenco é... não estou entendendo. É só pra gente parar pra pensar um pouquinho. Não, elenco, né, Flamengo? Você vai pegar o time do Flamengo. O Flamengo tem 11, mas tem banco, opção para ir. O Flamengo sim, mas os caras sempre correspondem. Eu acho que o Santos no 11 contra 11, ele encara qualquer um dentro da Vila Belmiro. Também acho. Mas dentro do elenco, o elenco fato, você jogar 4 domingo, dificulta, né? Não sei, ele tem sido segundo, terceiro de campeonato. Você vai ver, o Santos vai pegar o vice-líder do campeonato e vai ver na Vila se é dura ou não. Não, acho que comparar elenco não se discute. O que o Luxemburgo tem à disposição dele, eu sei, entendo, não estão jogando bem. Mas é nome. É nome, é igual boneco. É igual boneco. O boneco tá lá como torcida, é a mesma coisa. Os caras não jogam. O problema é esse, eles não jogam. Que raio de elenco é esse que você tem que botar menino da base para jogar? Mas esse elenco do Palmeiras, quando contratado, todo mundo... Quem não queria usar Rafael do Bahia? Foi assim. Foi Lucas Lima, Rony. Mas não queria. Sim, mas todo mundo. Não adianta. A questão não de adianta nada. jogar, não, mas não adianta você... O Corinthians quis os 3 que você falou. O Corinthians quis os 3. O Lucas Lima. E ainda tem o Zé Rafael, que pra mim não tá rendendo, tá jogando fora de posição. Exato, falei você contrata um cara que vai bem no Campeonato Brasileiro, jogando de uma posição no Bahia, depois você traz para um clube e bota na outra posição. Ô, Vamp, o jogador de uma posição o Grêmio, só fazer uma coisa. O Grêmio ofereceu já o Cebolinha e o Arthur pelo Lucas Lima. Já chegou a oferecer o Grêmio, na época que estava no Santos. Sério? Hoje em dia a gente fala com o Lucas Lima. O Grêmio ofereceu para quem? Pro Santos? O Cebolinha e o Arthur, que quem não trocou? Barcelona. O Santos não quis. Mandar aprender o cara. Não quis trocar. Mas eu concordo plenamente com o Vampeta. Você pega o Gustavo Scarpa quando brilhou no Fluminense, onde ele ia jogar? Hoje ele entra para jogar pelo lado. O Zé Rafael. Quer dizer, jogador de uma posição só, não precisa fazer mais nada. Flávio, mas, poxa vida. Você é um brilhante comentarista, você é apresentador, você narra. Então tá, mas aí não faz sentido você escalar 3 volantes, o Ramires para Mar, por exemplo, e colocar o Zé Rafael para jogar pelo lado. Por que será que ele faz isso? Ainda tem um Guerra encostado, viu? Por que será que ele faz isso? Porque os caras parados estão Por isso. Por isso. Ou vocês acham que o Patrick de Paula entrou exatamente na posição que ele... Vai lá, moleque. Vocês acabaram de elogiar o Gabriel Menino jogando de lateral. Ele jogou bem de lateral hoje. Cara, não dá. Não, você não foi sempre protagonista. Não, claro que não. Então, a gente... Mas aquele deu de raquetada também, hein? Pra quê? Depois daquela lá, pra que você... Vai protagonista de quê? Mas foi tanta raquetada. Nadal! Quando você vai parar fazendo pedra. Pá! Djokovic. Toma! Ó, a gente tá falando o Santos ganhou no jogo, teve uma confusão tremenda. O juiz fez uma bagunça, expulsou um monte de gente. Vamos dar uma olhada. No Castelão, Marinho cruzou e Felipe Jonathan provou que a lei do ex nunca falha. 1-0 Santos logo aos 8 minutos de jogo. O zagueiro Lucas Veríssimo quase ampliou nessa cabeçada, mas Fernando Praz foi buscar. Querendo empate, o Ceará foi para cima e criou boas oportunidades, mas em todas elas parou no goleiro João Paulo ou na trave. Já na parte final do jogo, o clima esquentou. Samuel Xavier fez falta em Marinho e foi reclamar com o adversário. Luan Pérez chegou empurrando o lateral do Ceará e recebeu o cartão vermelho. Na confusão, Samuel Xavier também foi expulso. Pouco tempo depois, Bruno Pacheco recebeu o segundo amarelo por falta em Marinho e também foi para o chuveiro mais cedo. Ainda tinha mais. O árbitro viu cotovelada de Alisson em Bergson e mostrou o cartão vermelho para o volante santista. O jogo terminou 1-0 para o Santos, quer dizer, terminou, mas não acabou. Mesmo após o apito final, mais 2 expulsões.
do técnico Guto Ferreira e de Leandro Carvalho, ambos por reclamação. Um primeiro tempo quase que perfeito, dentro da proposta que a gente teve de jogar, né? Viemos com um time bem posicionado, um time com algumas alternativas diferentes do jogo passado. Não se trata de poupar, se trata de pensar no hoje e no amanhã. Senão você não consegue num campeonato jogando domingo e quarta, com jogadores de alta intensidade como a gente tem, e a viagem, né? A gente jogou na quarta, viajamos sexta o dia inteiro, e jogar num calor como é aqui, um campo pesado, é natural que no segundo tempo você vai sentir um pouco, e eu acho que isso acabou acontecendo, né? Os dois times acabaram com 9 em campo, que deixa ainda mais desgastante o jogo. Então, no meu ver, eu acho que foi um resultado justo, né? E uma grande partida nossa. O Santos tem conseguido coisas legais, tá numa posição intermediária de tabela, com todas as dificuldades que o Calil já citou. É muito difícil, Flávio. O Santos é um clube hoje em profunda crise política, administrativa, financeira, e não pode contratar, né? O Santos está proibido de contratar. Quer dizer, se amanhã o Messi, não quero mais ficar no Barcelona, vou jogar de graça no Santos. O Santos não pode contratar. O Robinho está acertado e não o pode. O Santos tem Eu estava com o Robinho, o Robinho estava também no evento. O Robinho falou que está esperando. O único time que ele joga no Brasil, em São Paulo, é o Santos. Então, ele está esperando. Também, né? O que acontece, Flávio, é o seguinte: o Santos tem. Quando o Sacha foi para o Atlético Mineiro, o Atlético liberou o Casares. Também o Santos está esperando Elias, Casares, Robinho, mas se ele não pagar a dívida dele, ele não vai poder contratar. Quanto é essa dívida, 15 milhões? Não, a dívida é quase 30 milhões. Com o Hamburgo da Alemanha, tem mais uma com o Atipato do Chile, tem outra com o Atlético Nacional por causa do zagueiro Aguilar. São várias dívidas. O Atipato é o Soteldo. É o Soteldo, porque o Santos se comprometeu a comprar uma parte, não comprou, e eles executaram. Então, sabe, por isso que eu valorizo muito o trabalho do Cuca. Sim. E até do técnico português que estava lá antes, porque não é fácil. Pô, o Vampeta jogou, ele sabe. Você chega lá, salário atrasado, não pode contratar, fica um ambiente ruim. O Santos hoje ele tem um ambiente, e o Cuca conseguiu driblar tudo isso, e bem ou mal o Santos está no meio da tabela, que é o destino dele nesse campeonato. O Santos não vai ser campeão. Então, ficando ali no meio... E com dois jogadores, tá bom. E com dois jogadores também que estão vivendo bons momentos. Soteldo, especialmente o Marinho. O Marinho está desequilibrando. Né? O Marinho está vivendo a maior fase da vida dele. Vocês lembram que eu falei que os bonecos têm o seu merecimento e o meu respeito? Em cima disso aí, ó. Vejam o que aconteceu lá em Santa Catarina, porque o Figueirense perdeu um jogo. Isso foi demais. E foi recebido dessa forma, olha só. Nos treinamentos. 34 jogadores do Figueirense e alguns membros da comissão técnica estavam no gramado do Orlando Scarpelli no momento da invasão. Segundo o relato, cerca de 40 torcedores chegaram ao campo depois de derrubar um dos portões de acesso com o objetivo claro de agredir os atletas. Alguns deles soltaram rojões em direção aos jogadores. O clube informou que houve feridos, mas não divulgou o nome de ninguém. Cíntia Carvalho, nutricionista do Figueirense, que estava no estádio no momento da invasão, desabafou nas redes sociais. Quem trabalha no futebol, trabalha, não é vagabundo. Trabalha sábado, domingo, feriado, trabalha. Não pode a gente estar trabalhando. E covardemente, o estádio ser invadido, a gente ser agredido fisicamente, moralmente, porque um bando de desocupados se acha no direito de nos agredir, de nos bater, de quebrar o nosso patrimônio. Isso tem que acabar. Essa história de torcedor ou de qualquer um achar que pode botar o dedo na cara de quem trabalha no futebol e dizer como é que as coisas têm que ser. Sem respeito. Tem que acabar. O Figueirense registrou um boletim de ocorrência e, em nota, afirmou que medidas enérgicas serão tomadas. Esses caras entraram e jogaram rojões no jogador. Isso é tentativa de homicídio. Sabe o que vai acontecer? Nada. O que pode acontecer é algum tipo de agressão e pressão em cima dessa moça.
capaz de ir na casa dela, de irem pra cima dela. É a única coisa onde mora, onde o filho estuda. Já sabe, nessa altura já Ser sabe. xingada nas redes, né? Então, por isso que eu acho, e eu acho muito temeroso quando o dirigente abre porta de clube para gente desse tipo ir lá cobrar jogador, falar o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Isso dá uma força. Tem conivência com dirigente, tem conivência com polícia, tem conivência com Figueirense, jogador. O ano passado tomou WO na Série B. Por falta de pagamento. Contra o Cuiabá. Tomou WO. Quase vai para a terceira, né? Não, então, e pode morrer alguém, uma dessa. Quer dizer, com pandemia... Com aquela a torcida do Corinthians não jogou bomba naquele menino, Kevin Espada, matou o garoto. Foi com foguete. Sim, pois é. E aí numa distância bem maior. Para quem está em casa e fala assim, é o futebol, é paixão, é a mesma coisa que alguém aqui, sei lá, porque não gosta do meu trabalho, do seu, do Dan, ou seu, entrar aqui e querer jogar rojões na gente porque não fizemos o trabalho dentro daquilo que ele espera. E hoje, Flávio... O Figueirense nem está na zona do rebaixamento. Imagina o torcedor do Cruzeiro, então, que ia fazer. Não, e hoje, Flávio, na Transamérica, a gente tentou, acredito que na Jovem Pan vocês devem ter tentado também, a gente tentou falar com o governador de Santa Catarina, com o secretário de Segurança Pública, com o delegado-geral de polícia, com o chefe da Polícia Militar, com o Ministério Público, ninguém atende. Nada, quer dizer, há um conluio, por isso que eu falei, não vai acontecer nada. Teria que haver, acontecer. E é geral. Mas o governador lá está com bastante problema para resolver. Sim, ele está inclusive com o processo de impeachment, mas enfim, alguma autoridade teria que dar uma resposta. E isso não é só lá, isso acontece direto. Não é, mas... Gente, aproveitando esses brilhantes convidados, nós vamos lançar hoje 2 sessões. Aliás, os 2 dos seus respectivos programas têm quadros parecidos. Nós vamos começar falando da fera da semana. Vamos lá. São 3 momentos que nós escolhemos como feras da semana. Vamos lá. Bom, aqui nós vamos escolher quem merece o título de fera da semana. Messi, pela postura que ele tomou contra o Barcelona. Gabriel Veron, pelo jogo de hoje. Ou Fernando Diniz, pelo jogo de hoje. Eu começo com o Zé Calhão. É só deixando claro, né, Flávio? Porque senão os caras vão falar, você falou que o Verón é melhor que o Messi. Não é isso, a gente está julgando... A atitude da fera da semana. Eu não vou votar no Messi, porque depois de tudo que aconteceu, eu acho que ele acabou ficando meio derrotado, porque ele não conseguiu sair, ele queria sair, agora vai ter que ficar mais um ano lá. Dessa semana eu vou ficar com o Verón, porque hoje realmente ele ganhou o jogo sozinho. Ele foi decisivo na vitória do Palmeiras. Dan. Eu acho que eu fui com o Diniz, começou a semana quase demitido e termina a semana em glória. De alguma maneira mais fiel ao seu estilo e com um destino, com uma avaliação mais justa do seu trabalho, uma avaliação mais justa do seu talento, vamos dizer assim. Eu particularmente não vi o Verón jogar também, então não poderia votar nele. E o Messi, concordo com o Calil. É muito ruim a situação dele, na verdade, né? Foi corajoso de se colocar abertamente que quer sair, mas é muito ruim. Acho que a temporada será de despedida e pode ser um momento muito bonito, que nem já foi para outros jogadores, lá, com a devida proporção, o Kobe Bryant no basquete, quando avisou que ia sair, aí no caso ele estava no time que ele amava e tudo mais. Cada jogo que ele fazia em cada lugar ele era homenageado. Isso pode acontecer com o Messi. Cada cidade que ele se apresentar com o Barcelona, ele ser homenageado pela torcida, se a torcida voltar. Mas eu fico com o Diniz dessa vez. O Messi, só para fazer uma menção também, que está falando o Dan, falou o Calil, o que eu acho legal no Messi é o fato dele estar descontente, dele querer sair, mas de repente não querer entrar numa briga jurídica com o Barcelona, que foi o clube que teve uma história bonita, sabe? É tipo aquele casamento que vai terminar, mas o quê? Se é para entrar no litígio, né? Vamos fazer um acordo, vamos ver qual é a melhor maneira de sair disso. Agora, o Verón, eu fico com o Verón porque é o lampejo, é a esperança do torcedor palmeirense ter um jogador que realmente desequilibre. Porque o palmeirense está meio órfão do Dudu, né? O Dudu foi embora, era o grande ídolo, o cara que fazia a diferença e muitas vezes até passava a impressão para o torcedor que o time era bom porque ele era diferenciado. E o Verón pode trazer justamente isso. Vampeta. O Messi tem que saber perder, eu discordo de tudo aí de vocês. Eu acho que o Messi está totalmente errado. Se ganha e passa e é campeão, não tinha nada disso desse aí. Quem é seu voto? Então, eu voto de Diniz. De 15 pontos, eu 12. Diniz.
Você? Eu vou no Verón também, porque eu acho que perdeu o Dudu, contratou o Rony, quem resolveu foi ele. Então, para mim, é o Verón. Eu vou de Diniz. Quem ganhou? Deu empate. Não, nós três votamos no Diniz. 3 votaram no Verón. Tá Verón. Diniz, 3 votos. É. Foi ganhou, né? Não, empatou 3-3. Ah, empatou? Verón e Diniz. Então, 3 primo, Verón, 3 Diniz. Pode... Não, primo, aí você tá de Primo? brincadeira. Aí Quem tá você dando votou? rato pro Diniz? gato. Ó. Diniz, então deu Diniz, legal. E o novo quadro agora é o de Canela. A canelada da semana. O que nós vamos escolher? O VAR, Ah, tá fácil essa. os cartolas que continuam mandando gente embora. Essa semana mandaram embora o Roger Machado. 7 treinadores já saíram. Se é que não saiu mais alguém, a gente não sabe Daqui a até pouco, agora. né? E essa invasão de ontem do Figueirense. O que vocês escolhem? Um fato só. E aí o contexto é de cada um. Calil de Olha, Flávio, eu sou o presidente da Associação Mundial Anti-VAR. Eu odeio o VAR, mas nesse caso eu vou ter que ficar com a invasão do Figueirense, porque isso aí é uma coisa que não tem nem medida pra gente falar, né? Uma coisa realmente lamentável. E eu fico com a invasão do Figueirense. Né? Eu também. Eu acho que o Cartolas a gente volta aqui semana que vem, eles vão estar aí na lista. E o VAR vai também. estar na lista. Então, podendo votar em qualquer semana no VAR e no Cartolas, nos Cartolas, eu voto na invasão. Tá certo. Mas também teremos outras invasões, Sim, pode ter infelizmente, certeza. é. Celso. Ah, mas eu fico também, infelizmente, com a invasão. Não é só o fato da invasão, é a própria omissão das autoridades que também não vem a público para pelo menos questionar esse. Eles morrem de medo, eles têm medo também. Não é uma coisa do que futebol, falar. isso é tentativa de assassinato, isso é tentativa de homicídio. Então você tem que ter uma postura rígida, rigorosa em relação a isso. Então, Figueirense. Vampeta. Calil, me bota aí também na diretoria, se você é o presidente, me bota aí de diretor. Você também de vice? De vice, qualquer coisa aí. Eu te acompanho aí também. Eu acompanho odeio também na votação em relação ao Figueirense. Mas dizer também, se votasse no Cartola, representava os dois, viu? A invasão, quando fez a Cartola. E o VAR também foi os Cartolas que quiseram o VAR. Tem isso também. Também tá certo. E aí? A invasão disparada. A invasão deu unanimidade. Em muitos países o futebol pararia em protesto. A Argentina pararia por certo. Pararia. Não há uma união dos atletas. Quando o Dan citou Democracia Corintiana, era um movimento específico de alguns jogadores do Corinthians. Exatamente. É que o Sócrates ele era tão grande que ele comandava tudo aquilo e ninguém ousava fazer nada. E quando teve o bom senso, outra coisa bacana, era a coisa do Paulo André. Então as coisas morreram. Não, o próprio VAR, eu sei que estamos em cima da hora, mas o próprio VAR, os atletas tinham que se posicionar também, porque muitos estão sendo prejudicados nas suas carreiras. Fazem gols, o cara vira ídolo e daqui a pouco o gol não valeu e ninguém sabe por quê. Então os atletas também tinham que se posicionar. Vamos para os prêmios de hoje? Vamos. Presente do Kit Loja Moleque de Rua vai para o Carlos Eduardo da Silva. Tem que buscar essa semana aqui na TV Gazeta. A nossa produção vai entrar em contato com você. E o resultado da enquete deu disparado aqui, hein? Thiago Nunes corre risco de demissão em caso de derrota no derby. Deu que 88% dos votos. Nossa. O Dan, você conversou com o Andrés pessoalmente? Ele falou alguma coisa sobre o Thiago? Que amigo, muito amigo ele, né? Falou que não tira o Thiago, não. Falou, né? Falou que não vai tirar o Thiago, não. E eu tô perguntando isso por quê? Mas nem faria sentido. O Andrés segue essa linha. E nem faria sentido. Mas quando isso é tranquilo. No jogo contra o Flamengo também, o Carille foi todo mundo para a coletiva. E falou do Willian, todo mundo, o Carille fica. Passou 2 dias, o Carille área. Mas vamos tentar, tira o Thiago e bota quem, cara? Não, tô falando assim, eu tô falando do falar do dirigente. Mano Menezes. Acho que até chegar no Thiago então, tem muita gente mais que é a contradição de tudo aquilo que eles estão pregando que eles querem. Uma honra te receber aqui, meu amigo. Muito obrigado por fazer essa concessão de sair da sua casa para vir até aqui. Te agradeço muito. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, adoro você. Muito obrigado a todos aqui. Poxa, um barato, muito obrigado a todo mundo de casa, meu grupo do WhatsApp, dos amigos todos do estado do Coringão, Ilan, todo mundo, um grande abraço. É isso, tamo junto, é nóis, dias melhores virão. Um abraço, Calil, muito obrigado. Muito obrigado, Flávio. Só mandar um abraço para o meu amigo Roberto Carmona, nosso amigo, ele é muito fã do Dan. Obrigado. Ele falou, se você não mandar um abraço para o Dan, eu não falo mais com você, então tá mandando. Amanhã às 6 da tarde tem Gazeta Esportiva, um abraço a todos, valeu, tchau.